Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 12, capítulo 125. Vergo sentiu o peito apertar. Ele estava trabalhando silenciosamente no G5, se misturando à multidão, quando de repente foi chamado. O comandante da base, vice-almirante Ben Ortoren, queria vê-lo em seu escritório. Para ser sincero, Vergo achava que tinha mantido um perfil discreto desde que entrou para os fuzileiros navais. Ele não buscava atenção, não se exibia. Seu plano era ficar na dele por alguns anos e, então, subir lentamente até os escalões médios ou superiores quando o momento fosse oportuno. Então, por que Ortoren já o havia notado? Ele havia sido transferido da sede apenas alguns dias antes. Eles nem sequer se conheciam. Ainda assim, embora seus nervos estivessem à flor da pele, Vergo não ousou hesitar. Dirigiu-se diretamente ao escritório do comandante. Parado à porta, respirou fundo, se recompôs e bateu. Um instante depois, a voz de Ortoren soou de dentro, e Vergo empurrou a porta, abrindo-a. O escritório estava vazio. Ortoren estava sentado, recostado na cadeira, com as pernas apoiadas na mesa e um jornal nas mãos. Parecia completamente à vontade. Vice-almirante Ben, o senhor me chamou? Vergo se pronunciou primeiro. Ortoren não baixou o papel que cobria seu rosto, impedindo Vergo de ler sua expressão. Sente-se onde quiser. Vou terminar este trabalho primeiro, disse Ortoren preguiçosamente. Sem outra opção, Vergo sentou-se no sofá. Seu estômago se contraiu ainda mais. O que diabos aquele homem queria? Do outro lado da mesa, Ortoren estendeu silenciosamente seu aqui da observação, tentando captar os pensamentos de Vergo. Ele ainda não dominava a habilidade. Na melhor das hipóteses, captava impressões vagas e desconexas, a inquietação de Vergo, seus cálculos nervosos sobre como lidar com a situação. Mas qualquer coisa mais profunda, como os segredos da família Don Quixote, permanecia em silêncio. Você não está nos fuzileiros navais há muito tempo, não é? Perguntou Ortoren de repente. A resposta de Vergo foi imediata. É verdade. Entrei recentemente. Inicialmente estava lotado no Mar do Norte, depois fui transferido para o quartel-general. Há poucos dias, fui realocado para cá, para o G5. Entendo. Ortoren dobrou o papel, colocou-o sobre a mesa e inclinou-se para a frente com um sorriso. Então me diga, o que te levou a entrar para os fuzileiros navais? Doflamingo não te tratava bem o suficiente? O nome atingiu Vergo como um trovão. Seu corpo inteiro enrijeceu. Ele se levantou num pulo, encarando Ortoren com os olhos arregalados. Ele nem se deu ao trabalho de negar. Ortoren havia mencionado o nome de Doflamingo sem rodeios. Só isso já era demais. Discutir ou protestar só o faria parecer patético. Por que tanto choque? A família Don Quixote realmente achou que infiltrar alguém nos fuzileiros navais seria tão fácil? Perguntou Ortoren, inclinando a cabeça em fingida perplexidade. Vergo expirou lentamente em voz baixa. Parece que realmente subestimamos a inteligência e a capacidade de autocrítica dos fuzileiros navais. Por dentro, ele sentia as paredes se fechando. Sua força e talento não eram nada comparados aos daquele homem. O histórico de Ortoren falava por si só. Conde Vermelho, Leão Dourado, Rei dos Piratas, um pirata lendário após o outro havia caído diante dele. Só de pensar nisso, o sangue gelava. Sente-se, sente-se. Não precisa ficar tão nervoso, disse Ortoren com um gesto casual de mão, ainda sorrindo. Vergo hesitou, depois sentou-se lentamente de novo. Algo estava errado. Normalmente, uma vez que sua identidade secreta fosse descoberta, Ortoren já o teria contido e interrogado. Por que perder tempo com um peão como ele? Quanto à sua identidade, continuou Ortoren, por enquanto, sou o único nos fuzileiros navais que sabe. Não se preocupe em descobrir como eu descobri. O que importa é o seguinte, neste momento tem uma utilidade para o seu jovem mestre. A G5 está se reestruturando, como você sabe. Nosso modo de operar exige um distribuidor no submundo para movimentar nossos espólios. Sua família Don Quixote se encaixa perfeitamente. Ouvi dizer que você já está se aventurando na pirataria e de olho no novo mundo. Assim que sair daqui, entre em contato com seu jovem mestre. Pergunte se ele está disposto a trabalhar comigo. Isso não será um problema, será? Ortoren acendeu um cigarro e falou em tom descontraído. Seu tom era gentil, mas para Vergo, era aterrador. Entendido. Sem problema. Vergo assentiu imediatamente. Bem, era só isso que eu precisava dizer. Se seu jovem mestre concordar em trabalhar comigo, você ficará ao meu lado depois como meu assistente. Ortoren acenou com a mão, indicando que ele podia ir. Vergo engoliu em seco, recuando em direção à porta. Sua mão agarrou a maçaneta, mas após um momento de hesitação, ele se virou. Vice-almirante Ben, o senhor não tem medo de que eu simplesmente vá embora e fuja do G5? Do que você tem medo? Os lábios de Ortoren se curvaram em um sorriso afiado e um tanto ameaçador. No momento não tenho nenhuma rixa com Doflamingo, pelo contrário, existe até potencial para cooperação. Mas se você me der sua palavra aqui e depois fugir, estará me fazendo de bobo. Zombando de mim, Ortoren, como se eu fosse um banana. Isso nos tornaria inimigos. E quando isso acontecer, não me culpe por não ter piedade da sua família Don Quixote. Para Ortoren, Vergo era apenas um homem. Se ele fugisse, que assim fosse, não haveria grande perda. Mas se ele ousasse fugir depois de ter concordado, isso seria uma afronta. E Ortoren se certificaria de que Doflamingo aprendesse exatamente o que significava integridade. Vergo enrijeceu. Então essa era a confiança dos fortes. Tanta certeza de que a família Don Quixote não ousaria se opor a ele. Pensando bem, seu jovem mestre realmente não era páreo para esse homem. Se o irritassem, o novo mundo seria fechado para sempre. Eles ficariam presos escondidos no Mar do Norte, ou então se serviriam a ele de bandeja. Transmitirei seus desejos exatamente como o senhor disse, vice-almirante Ben. Vergo fez uma leve reverência, virou-se e saiu do escritório. Assim que ele se foi, Ortoren voltou-se para as planilhas de dados da sede. Eram relatórios trimestrais de inteligência vindos de além-mar, e os números eram alarmantes. As batalhas nas bases dos fuzileiros navais haviam aumentado drasticamente. O número de piratas havia crescido exponencialmente e as baixas acumulavam-se a um ritmo alarmante. Pior ainda, a tendência era clara, uma escalada sequencial. Primeiro os 4 mares, depois a primeira metade da Grand Line, e agora a onda avançava para o novo mundo. Cada vez mais piratas, endurecidos por eliminações brutais, convergiam para o campo de batalha final. A maré desta era, é realmente aterradora, murmurou Ortoren. Na Terra Santa, Maria Geoise. No último andar do castelo de Pangaea, no escritório dos 5 anciãos, o almirante da frota Kong estava em uma discussão tensa com eles. Prezados anciãos, para falar francamente, a política descrita neste documento pode trazer consequências negativas graves para os fuzileiros navais. Gotas de suor brotaram nas têmporas de Kong. A pressão era enorme. O documento explica claramente
claramente, trata-se apenas de uma medida temporária. Assim que os fuzileiros navais conseguirem estabilizar a situação, essa política será naturalmente abolida, disse São Saturno, com um olhar severo. Antes que Kong pudesse responder, São Varkuri falou friamente, e esta já é a nossa decisão. Não estamos aqui para negociar com vocês. Estamos informando-os com antecedência para que possam ajustar sua mentalidade e preparar os fuzileiros navais para cooperarem plenamente na implementação desta medida. Kong abriu a boca como se fosse falar, mas os olhares inflexíveis dos 5 anciãos o silenciaram. Após uma longa pausa, ele suspirou e engoliu o protesto. Entendido. Ele sabia a verdade. Uma vez que esses 5 tivessem decidido, nada que ele dissesse poderia mudar isso. Insistir só provocaria mais conflitos e sobrecarregaria os fuzileiros navais com problemas desnecessários. Mesmo como almirante da frota, ele não podia fazer nada além de suportar. Ao sair da câmara, Kong olhou para os papéis em sua mão. Balançou a cabeça com um suspiro cansado. Uma vida inteira nos fuzileiros navais. E agora, minha reputação pode ser arruinada em um instante. O título do documento era O Plano Shichibukai. Capítulo 126. Final de 1499, calendário do Círculo Marinho. Quartel-General da Marinha, Marineford. O navio de guerra de Orthorin atracou lentamente no porto. Ele desembarcou do navio com uma expressão confusa, perguntando-se por que o quartel-general o havia convocado de repente. Algo errado no G5? Isso parecia improvável. Seu trabalho de recrutamento não estava no nível que alarmaria o quartel-general. Ele até tinha planejado encontrar Doflamingo no Novo Mundo, mas parecia que isso teria que ser adiado. Em vez de ir diretamente à Fortaleza da Justiça para ver o almirante Sengoku, Orthorin primeiro dirigiu-se ao campo de treinamento de oficiais. Ele achou melhor ver Zephyr Sensei primeiro e ter uma ideia da situação. Já fazia muito tempo desde a última visita de Orthorin ao campo de treinamento. O mesmo prédio baixo permanecia ali, e ao entrar, uma leve sensação de familiaridade o invadiu. Ao chegar à porta de uma sala de aula, ele viu Zephyr Sensei no púlpito, dando uma aula. Um grande grupo de fuzileiros navais estava sentado lá embaixo. Comparados aos da primeira classe, seus distintivos não eram nem de longe tão impressionantes. A maioria era de tenentes comandantes ou comandantes, sem um único comodoro entre eles. Orthorin ouvirá dizer que o campo de treinamento havia mudado. Agora, os graduados recebiam apenas uma promoção de um posto ao concluírem o curso, em vez da garantia anterior de pelo menos comodoro ou contra-almirante. Os critérios de seleção também haviam sido flexibilizados, não sendo mais tão rigorosos quanto nas 2 primeiras turmas. Ao examinar a turma, Orthorin avistou um garoto de cabelos brancos. Sua idade o destacava, ele parecia muito jovem, ostentando apenas a insígnia de capitão nos ombros. Seu rosto lhe era desconhecido, mas Orthorin o reconheceu. Era Somer, e a colega de carteira dele era uma garota de cabelos rosa, cheia de energia. Só podia ser a Ina. Alistando-se nos fuzileiros navais tão cedo, pensou Orthorin, surpreso. Somer era uma coisa, ele parecia ter 15 ou 16 anos, então até que dava para passar. Mas Ina, ela parecia ter 11 ou 12 anos, no máximo, e mesmo assim estava sentada na aula do professor Zephyr. Será que ela era filha de um oficial de alta patente? Orthorin não estava errado. Ina era filha de um contra-almirante da Marinha que havia morrido em combate recentemente. Ela morava na área residencial de Marineford e após a morte do pai, estava determinada a se alistar na Marinha e vingá-lo. O escritório de recrutamento a havia recusado inicialmente, alegando que ela era muito jovem, mas ela era teimosa e se recusou a ir embora. No fim, quando Zephyr Sensei soube disso, ele interveio pessoalmente, levando Ina para os fuzileiros navais. Seu plano era deixá-la estudar com ele por alguns anos e só se formar quando atingisse a maioridade. Orthorin não interrompeu a aula do professor Zephyr. Ele esperou em silêncio no corredor. Mais de 1 hora depois, Zephyr Sensei terminou a aula, dispensou os alunos e saiu da sala de aula. Ao ver Orthorin, ele não se surpreendeu. Sorrindo, disse, notei você rondando a porta mais cedo. Orthorin sorriu e então perguntou preocupado. Professor, como o senhor tem se sentido ultimamente? Como sempre. Não é exatamente ótimo, mas também não é ruim o suficiente para morrer. Zephyr acenou com a mão despreocupado e caminhou ao lado de Orthorin enquanto conversavam. Os médicos disseram que seu problema precisa de tratamento conservador. Você deveria parar de fumar charutos e coisas do tipo para ajudar a controlá-lo. Orthorin não pôde deixar de lembrá-lo. Este é o meu único hobby na vida. Se eu desistisse dele também, qual seria o sentido? Disse Zephyr Sensei casualmente. Enquanto falava, tirou um charuto do bolso do casaco e o mordeu. Depois de revistar os outros bolsos por um tempo, ele suspirou, irritado. Você não tem noção? Não vê que eu não trouxe um isqueiro? Orthorin riu, uma faísca de relâmpago dançando na ponta de seus dedos. Ele a encostou no charuto de Zephyr Sensei, acendendo-o. Como anda aquele garoto Luxi ultimamente? Perguntou Orthorin casualmente. Ele está bem. As coisas com a sua unidade também estão bem. Não há nada com que se preocupar, assentiu Zephyr Sensei. Conversando enquanto caminhavam, os dois entraram no escritório dele. Orthorin, agindo como se estivesse em casa, imediatamente pegou as folhas de chá mais finas do armário de Zephyr Sensei e preparou alegremente um bule para si mesmo. O bigode do professor Zephyr se eriçava e seus olhos se arregalavam, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Como está indo o G5? Perguntou Zephyr Sensei enquanto se sentava no sofá. Nada mal. Está a caminho dos trilhos, mas estamos com falta de pessoal e de navios de guerra. Estou a trabalhar nisso, por isso não precisa de se preocupar, disse Orthorin com um sorriso. Parece que você está dando conta do recado. Não encontrou nada que não pudesse resolver, hein? Disse Zephyr Sensei com um sorriso tranquilizador. Tudo graças aos seus ensinamentos, mestre, respondeu Orthorin, aproveitando a oportunidade para bajulá-lo. Então ele perguntou, mas eu ainda estou ocupado cuidando das coisas por lá. Por que a sede me chamou de volta de repente? O plano mudou ou algo assim? Não é só você. Vários vice-almirantes de elite também foram chamados de volta. Algo grave aconteceu. O rosto de Zephyr Sensei escureceu, seu tom se tornou sombrio. Orthorin sentiu alívio. Então o problema não era com o G5, mas sim com o quartel-general.
Parece que estão convocando uma grande reunião? O que está acontecendo para que até nós, que estamos servindo no exterior, tenhamos que ser trazidos de volta? Questionou Ortoren. Há pouco tempo, o almirante da frota Kong foi a Mary Geoise para relatar a situação do quartel-general. Os 5 anciãos emitiram uma diretiva, dizendo que, com o caos atual nos mares e a incapacidade dos fuzileiros navais de mantê-lo sob controle, eles querem fortalecer o poder militar do governo mundial, para conter as ondas da grande era dos piratas o mais rápido possível. Eles estão se preparando para recrutar um grupo de piratas poderosos para o serviço do governo mundial, e querem que nós, fuzileiros navais, ajudemos a implementar isso. Zephyr Sensei cerrou os dentes de fúria enquanto falava. O que? Exclamou Ortoren fingindo surpresa. Mas ele já entendia, os Shichibukai estavam prestes a nascer. Ao ver a expressão atonita de Ortoren, Zephyr Sensei prosseguiu friamente. O plano se chama Projeto Shichibukai. Eles pretendem recrutar 7 grandes piratas. Honestamente, se o governo mundial quer fazer isso por conta própria, não podemos impedi-los. Mas arrastar nós, fuzileiros navais, para cooperar com essa farsa? O que isso significa? Que nossa voz não vale nada. Um absurdo. Ortoren bateu com força na mesa. Absolutamente um absurdo. Ele se levantou num pulo, praguejando. Aqueles bastardos em Mary Geoise. O que eles pensam que somos? Qual é a posição do almirante da frota? E o almirante Sengoku? Não deveríamos marchar até lá e exigir respostas daqueles 5 nós mesmos? Surpreso com o acesso de raiva de Ortoren, Zephyr Sensei rapidamente agarrou seu braço e o empurrou de volta para o sofá. Por que você está tão irritado, garoto? Eu simplesmente não aguento mais, disparou Ortoren. Nós, fuzileiros navais, estamos lá na linha de frente lutando, sangrando e morrendo. Para quê? Para que aqueles nobres mimados de Mary Geoise possam viver no conforto de suas casas. E enquanto nós damos nossas vidas, eles ficam tramando absurdos como esse. E a justiça? E a lei? Nesse instante, a porta do escritório se abriu de repente. O almirante Sengoku entrou apressadamente, lançando um olhar fulminante para Ortoren. Nem sequer entrei e já ouvi alguém me chamando. Ortoren, algum problema com este velho? Com certeza. Ortoren rosnou. E é uma baita questão. Você me prometeu 5.000 veteranos de guerra, mas metade do que recebi foram recrutas inexperientes. Deixei isso passar. Mas agora essa bobagem de Shichibukai? Você não espera mesmo que a gente se aproxime de piratas, espera? Sengoku pareceu um pouco constrangido com a provocação de Ortoren, mas como um almirante, rapidamente recuperou a compostura. Ele o encarou de volta e disparou. E você nunca se aproximou de piratas antes? Agora quer bancar o inocente? Ortoren ficou paralisado por um instante, depois retrucou. Isso foi por sua ordem. Você me disse para manter boas relações com eles. E agora está negando. Seu pirralho, ainda me encarando assim? Sengoku bateu com a mão na mesa, praguejando. Nós te colocamos no comando de uma base, e agora você acha que o quartel-general não importa mais, é isso? Zephyr Sensei acenou com a mão. Chega, não há forasteiros aqui. Para quem vocês dois estão fazendo esse show? Sentem-se os dois. Ortoren deu uma risadinha, sentou-se novamente no sofá e até serviu uma xícara de chá para Sengoku. Sengoku pegou a xícara finalmente apaziguado. Tudo bem. Pelo bem deste chá, vou te deixar escapar desta vez, garoto. Ortoren ignorou a provocação e em vez disso disse firmemente ao almirante, essa bobagem de Shichibukai é uma vergonha para a dignidade dos fuzileiros navais. Sengoku suspirou amargamente. Quem disse que não é? Capítulo 127. Após passar alguns dias no quartel-general da Marinha, o almirante Ortoren observou a chegada, um após o outro, dos comandantes que haviam sido chamados de volta de outros países. Hoje era o dia da reunião de alto nível dos fuzileiros navais, e Ortoren estava a caminho da Fortaleza da Justiça. No portão da fortaleza, ele avistou Gion e Kuzan conversando. Gion também havia sido chamado de volta, e Kuzan também. Ele agora ostentava a insígnia de vice-almirante. Pouco depois de Ortoren deixar o quartel-general, Kuzan foi promovido diretamente a vice-almirante e designado como comandante da base naval G8 na primeira metade da Grand Line. Pelo procedimento normal, ele deveria ter sido enviado para uma base inferior, como Ortoren, para adquirir alguns anos de experiência prática antes de ser chamado de volta ao quartel-general. Os dois não se encontraram pessoalmente durante esse período, embora ocasionalmente mantivessem contato através do Denden Mushi. O que vocês dois estão fazendo parados no portão? Ortoren os cumprimentou com um sorriso. Por coincidência, chegamos ao quartel-general no mesmo dia, disse Kuzan, curioso. Ouvi dizer que você voltou alguns dias antes. Alguma notícia? Por que essa convocação repentina? Aconteceu alguma coisa importante? Mary Geoise acabou de destruir a reputação e a dignidade dos fuzileiros navais, disse Ortoren desplicentemente. Eles estão criando um novo órgão chamado Shichibukai. Mary Geoise planeja recrutar 7 piratas poderosos e influentes de todos os mares e colocá-los para trabalhar, e querem que o quartel-general da Marinha coopere. Além disso, o almirante Sengoku me disse que esse tal Shichibukai será uma organização no mesmo nível do próprio quartel-general. Os recrutados receberão tratamento de nível de vice-almirante dentro do sistema do governo mundial. Diga-me que isso não é ridículo. Ortoren não estava exagerando. Esse era de fato o nível de privilégio do Shichibukai. No relato original, quando os Shichibukai participavam de reuniões no quartel-general da Marinha, os anúncios públicos os tratavam por sama. E essa forma de tratamento era basicamente reservada para figuras do nível de vice-almirante no quartel-general. O quê? Kuzan olhou incrédulo, como se tivesse ouvido algo impossível. O rosto de Gion escureceu. Se prosseguirmos com isso, como os fuzileiros navais terão o direito de se autodenominarem defensores da justiça? Exatamente. É por isso que eu disse que Mary Geoise eliminou tanto nossa reputação quanto nossa essência. Aqueles nobres lords não se importam nem um pouco com o que os fuzileiros navais sentem, zombou Ortoren. Após uma pausa, acrescentou com um sorriso irônico. Mas não é a primeira vez. Se você aguenta por tempo suficiente, acaba se acostumando. Se nem mesmo o almirante da frota e os almirantes conseguem impedir, o que podemos fazer? Kuzan e Gion ficaram em silêncio com expressões sombrias. Sob aquele clima pesado, os 3 entraram na Fortaleza da Justiça. Não eram apenas eles. No momento em que entraram no grande salão de conferências, as expressões carrancudas dos comandantes ali presentes deixaram claro o quão profundamente a liderança dos fuzileiros navais se opunha a essa questão. Ortoren, para dizer a verdade, gostou do espetáculo. Ele até imaginou que se o governo mundial continuasse a fazer coisas desse tipo, acabaria
acabaria por se beneficiar dele. Que continuem. Uma vez que tenham abalado o moral da marinha, isso só facilitará os planos e arranjos futuros de Ortoren. Logo depois, quando todos chegaram, o almirante Sengoku e o almirante da frota Kong entraram juntos. Suas expressões estavam claramente longe de serem satisfeitas. Após se acomodarem em seus lugares, o chefe do Estado-Maior Tsuru rapidamente distribuiu cópias da proposta do Shichibukai aos fuzileiros navais reunidos. Ortoren leu rapidamente algumas linhas, jogou o pacote sobre a mesa e, em vez disso, observou as reações de todos os outros. O primeiro a se apresentar foi Sakazuki. Era possível ver seu rosto passar de pálido a completamente escuro, como o fundo de uma panela. Ele parecia pronto para incendiar os papéis ali mesmo. Os outros comandantes não eram muito diferentes. Apenas Borsalino, assim como Ortoren, deu uma olhada rápida e parou de ler, demonstrando total indiferença enquanto pegava um cortador de unhas e começava a apará-las. Os detalhes dos estatutos que estamos discutindo hoje já estão descritos nos documentos. Se alguém tiver alguma opinião, que a apresente aqui, disse o almirante da frota Kong com voz fraca. Ortoren pensou consigo mesmo. É isso então, ele desistiu de resistir. Assim que o almirante da frota terminou de falar, Sakazuki bateu na mesa e rugiu. Isto é uma afronta à justiça. Nunca aceitarei isto, Shichibukai. Com Sakazuki à frente do desabafo, os fuzileiros navais belicistas explodiram em fúria, extravasando sua raiva. Mas não foram apenas os belicistas. Mary Geoise havia pisoteado a honra de todos os fuzileiros navais. Até mesmo os neutros e pacifistas se juntaram ao coro de denúncias. Enquanto isso, os verdadeiros pesos pesados, Sengoku, Garp, Zephyr e o chefe do Estado-Maior Tsuru, permaneceram em silêncio. Sentados imóveis em suas cadeiras, deixaram os comandantes da marinha vociferarem sem dizer uma palavra. O salão de conferências mergulhou no caos, mas nem o almirante da frota Kong nem o almirante Sengoku fizeram um menor movimento para restabelecer a ordem. Os gritos duraram mais de meia hora. Quando os oficiais perderam a paciência, não houve como se conter. Eles amaldiçoaram tudo relacionado a Mary Geoise, de cima a baixo, quase chegando a mencionar diretamente os 5 anciãos. Já chega, chega. Continuar a reunião de hoje é inútil. Levem os documentos, acalmem-se e parem de gastar fôlego com insultos. De que adianta gritar? Em vez disso, pensem em como devemos lidar com isso. Encontrem maneiras de minimizar os danos. Reservem um tempo para refletir e nos reuniremos novamente amanhã, disse finalmente o almirante da frota Kong, batendo na mesa antes de se levantar e sair. A demissão abrupta não surpreendeu Ortoren. Sengoku já o havia avisado que a primeira reunião provavelmente terminaria rapidamente, apenas para dar tempo a todos de se acalmarem. Vamos beber mais tarde? Ortoren guardou a pasta no bolso do casaco e perguntou casualmente a Kuzan e Gion. Eles estavam prestes a concordar quando Sengoku gritou, Ortoren comigo. Ortoren ficou confuso, mas assentiu. Entendi. Ele se virou para Kuzan e Gion. Vocês dois, vão em frente e preparem algo. Eu alcanço vocês depois que terminar com o almirante. Logo em seguida, Ortoren seguiu Sengoku até seu escritório. Apenas o almirante estava lá dentro. Percebendo que se tratava de um assunto privado, Ortoren trancou a porta antes de perguntar, almirante, do que se trata? Sente-se, suspirou Sengoku, fazendo um gesto para que ele se sentasse. Após uma pausa, perguntou, os fuzileiros navais são a força mais poderosa dos mares, conhecidos como os senhores do mar. Então me diga, por que Mary Geoise nunca nos respeita? Ai, Ortoren pigarreou. Almirante, isso pode soar ofensivo. O que há de ofensivo em conversar a portas fechadas? Insistiu Sengoku, olhando para ele. Então vou falar a verdade. Assim que percebeu a intenção de Sengoku, Ortoren não se conteve. É porque eles nos controlam demais. Não temos nenhuma autonomia. Superficialmente parecemos fortes, mas na verdade, não conseguimos operar sem Mary Geoise. Financiamento, suprimentos, logística, nada está em nossas mãos. Temos que implorar por tudo. É por isso que eles não se importam conosco. Eles não precisam. Seja qual for a decisão deles, temos que acatar. E se não acatarmos, eles cortam o orçamento. E aí? Como vamos pagar os salários no ano que vem? Como vamos alimentar nossos homens? Sengoku ouviu com o coração pesado e perguntou. Então, qual você acha que é a saída para isso? Claro que há um jeito, disse Ortoren sem hesitar. Na verdade, a iniciativa sempre deveria ter sido nossa. Mas seja o almirante da frota ou você, todos são muito cautelosos. Sempre preocupados com o chamado panorama geral, sempre pensando em todos os ângulos, sempre se apegando a elevados valores morais. E é exatamente por isso que nos encurralaram. Pense bem, se o financiamento fosse cortado por 1 ou 2 anos e os fuzileiros navais começassem a desmoronar, quem entraria em pânico mais? Nós ou aqueles nobres do Mary Geoise? Sengoku fez uma pausa e franziu a testa. Mas isso seria irresponsável para com as pessoas do outro lado do mar que dependem de nós. Viu? É exatamente isso que eu quis dizer. Você colocou sua barra moral muito alta. Ortoren revirou os olhos. Veja essa confusão com o Shichibukai. Agora mesmo, os fuzileiros navais estão furiosos. Com um pouco de orientação, eles poderiam se unir. Se todos nós tomarmos uma posição firme e declararmos que os fuzileiros navais não aceitarão o Shichibukai, e se eles insistirem, nós nos retiraremos. Você realmente acha que Mary Geoise ousaria seguir em frente? Vendo Sengoku hesitar, Ortoren insistiu. Parem de se desgastar com toda essa autocontenção. Em vez de dificultar as coisas para nós, dificultem para eles. Mantenha a postura. Por que não enfrentar os 5 anciãos de frente, almirante Sengoku? Mas Sengoku não era do tipo que se deixava influenciar por palavras inflamadas e agia precipitadamente. Hábitos de pensamento e comportamento são difíceis de quebrar, e depois de anos sob a mão pesada de Mary Geoise, essa inércia estava profundamente enraizada. Em pouco tempo, Sengoku balançou a cabeça. Extremo demais. Você tem alguma outra ideia? Ao ver isso, Ortoren suspirou interiormente. Essa é a maneira mais direta e eficaz. Os outros métodos exigem tempo e esforço, e não temos esse luxo com a questão do Shichibukai. Capítulo 128. O almirante Sengoku perguntou calmamente. Na sua opinião, o que exatamente é essa abordagem demorada e trabalhosa? Depende, disse Ortoren, recostando-se no sofá. Ele ergueu a xícara de chá, tomou um gole lento e com um ar de confiança continuou. Você está perguntando como lidar com o Shichibukai desta vez ou como os fuzileiros navais podem finalmente ganhar o respeito de Mary Geoise? Sengoku lançou-lhe um olhar divertido para a cena e disse. Conte-me as duas coisas. Quero ouvir que tipo de ideias um jovem de espírito livre como você tem. A verdade é que Sengoku já tinha um plano para lidar com o esquema de Mary Geoise para se tornar um Shichibukai. Um plano que minimizaria os danos que esses piratas poderiam causar
causar aos mares. Seu verdadeiro motivo para chamar Ortoren era sondá-lo sobre outro assunto. Mas, como o jovem claramente tinha ideias, Sengoku estava disposto a ouvi-lo. Então vamos começar com o Shichibukai, disse Ortoren endireitando-se. Pelo que vejo, nem você nem o almirante da frota pretendem desafiar abertamente Mary Geoise. Isso significa que teremos que aceitar o sistema Shichibukai e administrá-lo de acordo com os termos dele, certo? Mais ou menos, admitiu Sengoku com um aceno de cabeça. Nesse caso, a melhor estratégia é misturar um pouco de areia. Os superiores querem que ajudemos a escolher os candidatos, não é? Isso coloca a escolha em nossas mãos. Então, nós a usamos. Selecionamos pessoas que se qualificam como Shichibukai, mas que na realidade não representam uma grande ameaça. Problema resolvido. Ortoren falou sem hesitar. Sengoku fez uma pausa, seus olhos suavizando com um lampejo de aprovação. Ele assentiu. Você aprende rápido. Porque era exatamente isso que ele estava pensando. Veja o caso de Drácula Mihawk, o chamado Olhos de Gavião. Li em um relatório recente do quartel-general que ele foi classificado como pirata por ter atacado vários de nossos oficiais. Mas na verdade, ele não passa de um fanático por espadas. Pelo que eu vi, o único motivo pelo qual ele ataca fuzileiros navais é para desafiá-los. E todos os seus alvos eram espadachins de alto calibre, não é mesmo? Perguntou Ortoren. Isso mesmo, disse Sengoku, assentindo com a cabeça. A inteligência chegou à mesma conclusão. Mesmo assim, seu comportamento é imprudente. Ele frequentemente inicia brigas em cidades movimentadas, causando baixas civis. Ele não saqueia como piratas comuns, mas considerando seu desrespeito por danos colaterais e seus ataques contra fuzileiros navais, não tivemos escolha a não ser rotulá-lo como pirata. Ortoren não tivera muito contato com Mihawk, mas seu único encontro fora inesquecível. O homem realmente não tinha limites. Se lhe desse na telha, desembainhava a espada e começava uma luta, independentemente da hora ou do lugar. Mesmo assim, ele ainda é do tipo baixo risco. Ele trabalha sozinho. Não tem intenção de formar uma tripulação pirata e sua natureza de espírito livre significa que ele não tem planos de derrubar governos ou cometer assassinatos em massa. Esse tipo de pessoa é perfeito para o papel de um Shichibukai, sugeriu Ortoren. A verdade é que a lista dos Shichibukai era ridícula. Eles eram apresentados como uma das 3 grandes potências, supostamente equivalentes ao quartel-general da Marinha e aos Yonkou, um título intimidador no papel. Mas, com exceção de Mihawk e Bartolomeu Kuma, que eram realmente formidáveis, a maioria não chegou nem perto do nível deles. Crocodile, por exemplo, foi derrotado por Barba Branca no Novo Mundo e em seguida tornou-se um Shichibukai. Ele passou quase 20 anos definhando em Alabasta, transformando-se de um monstro capaz de rivalizar com Douglas Bullet em uma figura mediana presa no limbo. Foi somente após Marineford que ele conseguiu recuperar parte de sua reputação. Quanto a Gekko Moria, ele já foi ousado o suficiente para enfrentar Kaido de frente. Depois disso, os fuzileiros navais o recrutaram para o Shichibukai, e ele definhou no Triângulo das Trevas por anos, reduzido a um recluso. Boa Hancock era uma das poucas que realmente conseguia se defender, mas seu nível de ameaça ainda era baixo. Ela se mantinha na área ao redor de Amazon Lily e raramente aparecia em mar aberto, então não havia muito o que dizer sobre ela. Jinbe era rigidamente controlado pelo governo mundial por causa da Ilha dos Homens Peixe, o que o deixava sem espaço real para representar uma ameaça. Quanto a Doflamingo, no curso original dos acontecimentos, nem o governo mundial nem a marinha jamais pretenderam nomeá-lo um Shichibukai. Ele era um daqueles tipos problemáticos, engenhoso, perigoso, e forçou sua ascensão ao cargo roubando o tributo celestial e usando-o para chantagear o governo mundial. Entre os Shichibukai, ele era sem dúvida o mais perigoso, aquele que causava mais destruição. Mas em geral, os Shichibukai nunca alcançaram o equilíbrio das 3 grandes potências que o governo mundial idealizou. Eram mais nome do que substância. Os fuzileiros navais, é claro, tiveram participação nisso. Quando chegou a hora de escolher os candidatos a Shichibukai, eles deliberadamente encheram a lista com grandes nomes que já haviam atingido o auge. Piratas que pareciam impressionantes no papel, mas que na realidade, eram forças em declínio com ameaça limitada aos mares. Esse era exatamente o conselho que Ortoren estava dando a Sengoku agora, escolher candidatos com base em reputação e qualificações, mas apenas aqueles que representassem pouco perigo real preencher as fileiras com pessoas que se encaixassem nos padrões do governo, mas que não fortaleceriam de fato. Após uma rodada de discussões, os dois chegaram a um entendimento sobre esse ponto, e Sengoku ficou impressionado com a inteligência de Ortoren. Acariciando sua barba trançada, Sengoku se virou para ele e perguntou, deixando o Shichibukai de lado, o que você quis dizer antes sobre a falta de respeito de Mary Geoise pelos fuzileiros navais? Na verdade, Sengoku havia chamado Ortoren hoje porque já tinha planos em mente, tarefas que pretendia lhe atribuir. Mas agora, ele queria ouvir primeiro a perspectiva de Ortoren. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: autonomia. Os fuzileiros navais não têm nenhuma, e é por isso que Mary Geoise pode nos manipular à vontade. Se tivéssemos alguma influência própria, os 5 anciãos teriam que tratar você e o almirante da frota com muito mais respeito, disse Ortoren em voz baixa. Sengoku assentiu com a cabeça e suspirou. Nos meus anos como almirante, não é como se eu não tivesse tentado avançar nessa direção. O plano para estabelecer um quartel-general de reserva para os neomarinheiros continha muitas reformas institucionais, mas Mary Geoise o vetou completamente. Com a divisão de ciências, meu objetivo era garantir autoridade sobre a produção de armamentos. No fim, tudo que nos foi permitido foi pesquisa básica, nada mais. Isso também foi rejeitado. A verdade é que Sengoku já havia se esforçado ao máximo para provar a confiabilidade dos fuzileiros navais a Mary Geoise. Cada trabalho sujo e ingrato que lhe atribuíam, ele executava sem reclamar. Chara e muitos outros incidentes. Será que ele realmente não entendia a política e os testes por trás deles? Claro que entendia. Mas ele aceitou tudo, na esperança de que ao provar que os fuzileiros navais eram confiáveis, o governo mundial finalmente afrouxasse seu controle em outras áreas. Em vez disso, aconteceu o oposto. Ele carregou todo o fardo, mas não ganhou nada em troca. Após anos de tentativas, Sengoku finalmente entendeu. Quando se tratava de autonomia da marinha, Mary Geoise jamais cederia. Ele nunca deveria ter esperado o contrário. Normalmente, essa constatação teria sido o fim de tudo. Antes da ascensão de Ortoren, o plano de Sengoku era esperar o momento certo. Usar a força da marinha para impulsionar o almirante da frota Kong ao posto de comandante em chefe e, em seguida, sucedê-lo como almirante da frota. Juntos, eles poderiam ter conseguido repelir o ataque de Mary Geoise. Foi assim que as coisas aconteceram na história original. O resultado nunca foi explicitamente revelado, mas
Considerando que Mary Geoise rejeitou a recomendação de Sengoku de nomear Kuzan como almirante da frota e escolheu Sakazuki em seu lugar, ficou claro que Sengoku acabou perdendo essa disputa. Agora, porém, Sengoku começara a pensar de forma diferente. Trata-se de interesses fundamentais. Mary Geoise jamais fará concessões. Os 5 anciãos sabem perfeitamente. Abrir mão do poder basta uma palavra, mas recuperá-lo leva uma vida inteira. Uma vez que a autoridade lhes escapa, jamais a recuperarão. Portanto, a menos que sejam forçados, não cederão, disse Ortoren. Ele fez uma pausa, olhou para Sengoku e acrescentou cuidadosamente, o que significa que resolver isso pelos canais oficiais é praticamente impossível. O melhor caminho a seguir é trilhar outra rota. Sengoku ergueu uma sobrancelha. Aquele pensamento combinava perfeitamente com o seu. Ele lançou um olhar significativo para Ortoren e perguntou, e qual seria esse caminho? Eu sou esse caminho, disse Ortoren sem hesitar. Capítulo 129. Assim que Ortoren terminou de falar, o almirante Sengoku olhou para ele em silêncio, sem dizer nada. Sentado no sofá, Ortoren tomava seu chá em silêncio, sem dizer mais nada. Seus olhares se encontraram, ambos se estudando, como se tentassem desvendar o que se escondia sob a superfície. A confiança era algo delicado. Ortoren confiava em Sengoku, mas principalmente no sentido de acreditar na capacidade e confiabilidade de seu superior. Sengoku era competente, confiável e um homem de palavra. Se ele prometia uma promoção, ele a cumpria. Ele não era do tipo que fazia promessas vazias, mas a confiança em convicções compartilhadas era diferente. Essa precisava ser testada repetidamente, forjada ao longo do tempo por meio de questionamentos constantes e pequenas trocas de ideias. Ortoren acreditava piamente que Sengoku estava do lado dos interesses da marinha. O que ele duvidava era até onde Sengoku estaria realmente disposto a ir para defendê-los. Ele não conseguia decifrar claramente a atitude de Sengoku em relação a Mary Geoise. Agora que a conversa havia chegado a esse ponto, era o momento perfeito para testar a posição um do outro. Ortoren tinha certeza de que Sengoku pensava o mesmo, por isso havia falado com tanta franqueza. O clima no escritório estava pesado. O som da cabra pequena mastigando papel irritava Ortoren profundamente. Olhando para o animal, ele finalmente quebrou o silêncio. Se nada mais funcionar, podemos sempre cozinhá-lo em água fervente. Sengoku lançou-lhe um olhar irritado. Eu não como carneiro. Nesse momento, os dois trocaram um olhar e caíram na gargalhada. Quando as risadas cessaram, Sengoku estendeu a mão para acariciar a cabeça do pequeno bode e disse suavemente, Ortoren, eu já consigo imaginar algumas das coisas que você quer dizer. E você sem dúvida já percebeu isso também. Eu a trouxe aqui hoje para falarmos exatamente sobre esses assuntos. Ortoren tomou outro gole de chá e respondeu baixinho. Antes disso, tenho uma última pergunta para você, disse Sengoku seriamente, olhando diretamente. Quero que você responda honestamente. Ortoren pescou e assentiu com a cabeça. Abriu a boca para responder, mas Sengoku ergueu a mão para impedi-lo. Não se apresse. Só vou perguntar isso uma vez. Não importa qual seja sua resposta, desta vez acreditarei em você. Ortoren, está aí a confiança mais incondicional que já depositei em você. Não a traia. Entendeu? Enquanto falava, havia hesitação nos olhos de Sengoku, mas ela lentamente se transformou em determinação. Às vezes, um homem não tinha outra escolha senão arriscar, apostar no desconhecido. Sengoku encontrava-se agora numa encruzilhada. Podia manter-se discreto, esperar até que o almirante da frota Kong se tornasse comandante em chefe e ele próprio assumisse o cargo de almirante da frota, para só então contra-atacar. Mas quem sabia quantos anos isso levaria, ou mesmo se o sucesso seria possível. Ou ele poderia abandonar o caminho convencional, arriscar e se dedicar totalmente. Mas isso significava depositar sua confiança em outra pessoa. E agora, Sengoku havia escolhido depositar essa confiança em Ortoren. Ao encontrar o olhar expectante de Sengoku, Ortoren pousou sua xícara de chá sobre a mesa e disse firmemente, entendido. Desta vez, darei tudo de mim para retribuir sua confiança. Então minha pergunta é esta, perguntou Sengoku com sinceridade inabalável. Bem, Ortoren, sua posição é realmente ao lado dos fuzileiros navais? Ortoren ficou em silêncio por um momento, encarando o almirante Sengoku. Então falou suavemente. Não posso prometer o que o futuro nos reserva. Mas neste momento minha posição é com os fuzileiros navais, com a justiça e com os interesses dos fuzileiros navais. Claro que não é puramente por altruísmo, também tenho minhas próprias considerações. Mas nenhuma delas envolve trair os fuzileiros navais. Para ser completamente honesto, almirante, já que chegamos até aqui, serei franco. Quero que os fuzileiros navais se tornem verdadeiros fuzileiros navais. Quero ver nossa justiça ser levada até o fim. Por isso, estou disposto a dar tudo o que tenho. Após ouvir a resposta, Sengoku permaneceu em silêncio, continuando a encará-lo. Após uma longa pausa, ele deu uma risadinha e balançou a cabeça. E você não se esqueceu das promoções e da fortuna, não é? Ha. Ortoren também riu. Claro que não. Um fuzileiro naval que não aspira a ser almirante da frota não é um bom fuzileiro naval. Se você escolher este caminho, deve amá-lo completamente. Eu também quero estar no topo da hierarquia dos fuzileiros navais e contemplar os mares infinitos. Um fuzileiro naval que não aspira a ser almirante da frota não é um bom fuzileiro naval. E com toda razão, concordou Sengoku com um aceno firme de cabeça. A ascensão pessoal e a ambição não conflitam com o crescimento dos fuzileiros navais ou com a justiça que defendemos. Já que essa é a sua resposta, então confiarei em você. Não vou te decepcionar, disse Ortoren em voz baixa. Seguir um caminho não convencional não é impossível, continuou Sengoku. Confio que você entendeu o que eu insinuei antes. Construir o G5 sem depender do apoio do quartel-general. Entendo. Encontrarei uma maneira de construir os navios de guerra por conta própria, garantir nossas próprias armas e arrecadar nossos próprios fundos. Farei tudo o que estiver ao meu alcance dentro do G5. Se eu puder expandir sua escala no futuro, isso aliviará a carga do quartel-general e lhe dará maior influência. O tom de Ortoren era firme e resoluto. Eu sabia que você entenderia, disse Sengoku com um suspiro. Mas então sua expressão endureceu. Há algo que eu não disse antes, Ortoren. Mas agora eu preciso dizer.
Por favor, prossiga, respondeu Ortoren. O progresso na G5 pode ser ocultado por um tempo, mas não para sempre. Mesmo com a sede acobertando você e eu limpando a sujeira que você deixou para trás, coisas que não são permitidas jamais serão permitidas. Cedo ou tarde, Mary Geoise vai descobrir. Você entende o que isso significa? Perguntou Sengoku. Ortoren assentiu com a cabeça. Falha no teste político. Exatamente, confirmou Sengoku. Isso faria com que Mary Geoise perdesse toda a confiança em você. E eu, pelo menos em público, não poderei ficar ao seu lado, porque eu preciso me tornar almirante da frota. Quando Sengoku pronunciou essas palavras, seus olhos brilhavam com determinação. Ortoren percebeu que não se tratava de ambição pelo poder, mas sim de responsabilidade. Antes que Ortoren pudesse responder, Sengoku prosseguiu. Sem a confiança de Mary Geoise e falhando no teste político, o máximo que eu poderia lhe conceder seria o posto de almirante. Em outras palavras, vice-almirante Ben Ortoren. Uma vez que você tome essa decisão, seu sonho de se tornar almirante da frota termina aqui. Você realmente entende isso? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ortoren. Entendo, almirante Sengoku. Honestamente, desde o início, nunca tive a intenção de chegar ao posto de almirante da frota seguindo esse caminho. Então, Sengoku olhou para ele com uma expressão complexa. Há uma coisa que até mesmo um general tão engenhoso quanto você pode ter deixado passar. Ortoren ergueu a mão, fechou-a lentamente em um punho e falou com convicção inabalável. Tornar-se almirante da frota não depende apenas de Mary Geoise. Quando finalmente alcançarmos a vitória, o almirante da frota será escolhido pelos próprios fuzileiros navais. Aquelas palavras firmes deixaram Sengoku atônito. Por um instante, ele ficou pensativo, murmurando, escolhido pelos próprios fuzileiros navais. Após uma pausa, Sengoku voltou a si e olhou para Ortoren. Esse caminho será inimaginavelmente difícil, Ortoren. Mas eu tenho escolha, respondeu Ortoren com seriedade. Você me mostrou com sua própria experiência aonde seu caminho leva e como ele termina. Então, mesmo que este outro caminho seja insuportavelmente difícil, se eu quiser mudar este mundo despedaçado e levar nossa justiça até o fim, não tenho escolha a não ser trilhá-lo, não é? Então ele sorriu e acrescentou, quase para si mesmo. A melhor parte é que estou realmente empolgado para trilhar esse caminho. Sengoku se levantou, caminhou até Ortoren e colocou ambas as mãos delicadamente em seus ombros. Então, deixo isso com você. Eu escolhi este caminho por conta própria, disse Ortoren com leveza. Nesse dia, o vice-almirante Ben Ortoren, do quartel-general da Marinha, e o almirante Sengoku chegaram a um entendimento privado e tácito. Um entendimento que jamais poderia ser tornado público. Isso fez com que Ortoren sentisse que seu retorno ao quartel-general realmente valerá a pena. No mínimo, ele e Sengoku haviam resolvido muitas questões pendentes entre eles. Isso aprofundou a confiança mútua, fortaleceu o entendimento entre eles e tornaria a cooperação futura muito mais tranquila. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 130. Nos bairros residenciais, sob o sol do meio-dia, Ortoren estava no pátio de sua casa, brincando com Ace na grama. O pequeno agora engatinhava por todo lado, balbuciando coisas sem sentido com o rosto cheio de expressões vivazes. Saudável e transbordando energia, era um poço de inquietação. Notei que todos os outros comandantes foram ao quartel-general para a reunião. Por que você não foi? Ruge saiu de casa com uma xícara de chá fumegante, entregando-a a Ortoren enquanto perguntava. Ortoren aceitou a taça com um sorriso. Já sei tudo o que preciso saber. Sengoku e os outros têm seus próprios planos. Esta reunião é apenas para que os demais comandantes expressem suas opiniões, desabafem um pouco e construam alguma união nas fileiras. Não preciso estar lá. Não vai ser problema pular essa aula, insistiu Ruge, ainda preocupada. Sem problema. Os almirantes também sabem. Você não percebeu que o professor Zephyr também não foi? Ele simplesmente deu aula como de costume. Ortoren deu de ombros como se nada tivesse acontecido. Então, por quanto tempo você vai ficar em casa desta vez? Ruge deixou o assunto de lado e perguntou outra coisa. Até o fim da reunião. 2 dias no máximo. Depois disso terei que voltar para o novo mundo. O G5 está um caos, cheio de trabalho inacabado. E agora com toda essa história do Shichibukai. Tic. Nunca há um dia tranquilo nesses mares. Ortoren suspirou. Ruge assentiu levemente. Se tiver a oportunidade, volte mais vezes. Ace gosta muito de você. Farei isso sempre que puder. Quanto à casa, contarei com você, respondeu Ortoren. Depois disso, a conversa se tornou mais leve, com Ruge falando principalmente enquanto Ortoren ouvia. Grande parte da conversa girava em torno de Ace, intercalada com algumas fofocas sobre as famílias de outros comandantes no quartel-general. O que Ortoren não percebeu foi o quão naturais suas interações haviam se tornado, cada vez mais parecidas com as de um verdadeiro casal. A distância e o constrangimento iniciais entre eles haviam desaparecido, seja naturalmente ou talvez sob a sutil influência de Ruge. Enquanto conversavam, o Dendemushi de Ortoren tocou de repente. Ele tirou o celular do bolso. Era Momonga ligando. Nessa viagem de volta ao quartel-general, Ishi e Momonga haviam ficado para trás no G5 para manter a posição, deixando Ortoren retornar sozinho. Sem hesitar, Ortoren respondeu, sou eu. O que está acontecendo? Rastreamos os movimentos de Douglas Bullet. Já terminaram por lá? Perguntou Momonga sem demora. Ortoren ergueu uma sobrancelha. A sede está cheia de coisas acontecendo, mas nada disso me diz respeito mais. Pode-se dizer que terminei. Ele fez uma pausa e acrescentou. Mantenha aquele desgraçado sob vigilância constante, mas não faça nenhum movimento ainda. Espere até eu voltar. Douglas Bullet. Desde a execução de Roger, era como se ele tivesse perdido a razão de viver. Sem nenhum rival para superar, ele enlouqueceu, devastando os mares em um frenesi. Ele atacou piratas, atacou fuzileiros navais e chegou a atacar nações inteiras, massacrando indiscriminadamente. Era como uma fera descontrolada. Homens como ele jamais poderiam ter permissão para agir livremente. Os fuzileiros navais desprezavam nada mais do que indivíduos imprudentes e impulsivos como esse homem sem lógica, sem princípios, apenas caos. Agindo por capricho, ousando fazer qualquer coisa. Pessoas assim tinham que ser eliminadas. Ortoren o desprezava também por outro motivo. A devastação do novo mundo dizimando cidades e nações? Isso estava destruindo os clientes de Ortoren. Como ele poderia permitir isso? Além disso, a base G5, agora comandada por Ortoren, havia sido devastada por ninguém menos que Douglas Bullet. Como novo comandante da base, era sua responsabilidade e seu dever, vingar a G5. E ao fazer isso, seu prestígio dentro do G5 só aumentaria. Entendido. Mas pelo rumo que ele está seguindo, parece que está indo em direção ao mar de Neoskou, exatamente onde a força principal dos piratas
piratas do Barba Branca está posicionada. Se continuar assim, certamente os encontrará. Isso pode até desencadear uma batalha inesperada, relatou Momonga. Ele realmente acha que é intocável, zombou Ortoren. Douglas Bullet era inegavelmente forte, mas aos olhos de Ortoren, sua reputação superava sua força real. A maioria das pessoas no mar o via como nada mais que um monstro descontrolado. Na época em que navegava com Roger, havia rumores de que Douglas Bullet chegou a empatar uma luta com Heilig. Sinceramente, Ortoren achou isso difícil de acreditar. Na época, Bullet tinha apenas 15 anos. Ele havia estado com a equipe de Roger por 2 anos e saído aos 17. Ou seja, quando supostamente cruzou espadas com Heilig, ele tinha no máximo 17 anos, mais provavelmente 16. 16 anos, igualando-se a Heilig no auge de sua carreira? Ridículo. O próprio Ortoren já era um monstro por si só, e mesmo assim, aos 18 anos, ainda era tratado como uma criança e espancado por Heilig. Se Bullet realmente tivesse lutado de igual para igual com Heilig aos 16 anos, então agora, navegando em direção aos piratas do Barba Branca, quem deveria estar em pânico seria o próprio Barba Branca, o homem conhecido como o mais forte do mundo. E se assim fosse, não restaria uma alma mais forte que Bullet nestes mares. Então Ortoren simplesmente não acreditou. Se um duelo desses tivesse acontecido, Heilig devia estar se contendo. Afinal, eles eram companheiros de navio. Na opinião de Ortoren, se Douglas Bullet realmente arrumasse briga com Barba Branca agora, ele só acabaria apanhando feio. Porque o Barba Branca de hoje realmente fez jus ao título de homem mais forte. Roger, seu maior rival, estava morto. Chique apodrecia na prisão. O Conde Vermelho já havia sido capturado há muito tempo. Do outro lado do oceano, Barba Branca se autodenominar inigualável não era exatamente um exagero. Ah, tem mais uma coisa. Só um boato não confirmado, acrescentou Momonga, como se estivesse se lembrando de algo. O motivo dos piratas do Barba Branca estarem no mar de Neuskol pode ser para resgatar o comandante da 2ª divisão, Kozuki Oden, o mesmo samurai do país de Wano que chegou a Laug Tale com Roger. Ortoren ficou genuinamente surpreso. Ele ainda não estava em Wano? Correto. Wano está sob o controle de Kaido agora, e com a nação isolada, poucas notícias vazam. Mas, pelo que observamos, houve sinais de batalhas ferozes recentemente. Parece que Kozuki Oden foi expulso de Wano por Kaido. Estranhamente, ele escapou sozinho, o paradeiro de sua família é desconhecido. Essa é toda a informação que temos. O resto não passa de boato, explicou Momonga. Boato ou não, o fato de tal informação ter chegado aos ouvidos de Ortoren significava que provavelmente tinha fundamento. O que significava que Kozuki Oden realmente poderia ter escapado de Wano. Isso pegou Ortoren de surpresa. No curso original dos acontecimentos, o homem havia acabado cozinhando no caldeirão de Wano. Ortoren chegou a cogitar-se, uma vez ocorrido esse momento, ele poderia atiçar ainda mais as chamas para colocar Nelgat contra Kaido. Na história, essa guerra nunca aconteceu. Em parte porque Nelgat soube da notícia tarde demais. Oden já estava morto quando a notícia se espalhou. E em parte porque Kaido já havia se fortalecido nessa altura, e a geografia de Wano lhe dava uma vantagem muito grande. Claro, Barba Branca poderia ter vencido uma guerra, mas ficaria numa posição muito delicada. Além disso, Kozuki Oden nem sequer tinha estado com a tripulação de Barba Branca por muito tempo quando Roger o levou embora. Nelgat e seus homens mais próximos talvez tivessem algum carinho por ele, mas o resto de sua vasta tripulação provavelmente nunca o considerou um dos seus. No fim, nada aconteceu. Mas se alguém empurrasse Barba Branca, o encurralasse, ele não teria escolha a não ser entrar em confronto com Kaido. Esse era o plano original de Ortoren. Mas agora, como Kozuki Oden conseguiu escapar de Wano de repente? Ainda assim, não era um problema. Oden tinha 2 usos potenciais. Primeiro, para criar animosidade entre Kaido e Barba Branca. Isso parecia improvável agora, mas com a situação em Wano, oportunidades poderiam surgir mais tarde. Em segundo lugar, agora que Ace era seu filho, um filho por quem Ortoren tinha verdadeiro carinho, ele não podia simplesmente deixar a guerra de Marineford seguir seu curso. Mas quando chegasse a hora, quando a necessidade surgisse, a tripulação de Barba Branca ainda teria que ser eliminada. E Oden poderia servir como substituto de Ace. Na verdade, Ortoren já ansiava pelo dia em que aquele homem se ajoelharia em uma plataforma de execução, gritando para Barba Branca: "Irmão, você não deveria ter vindo." E quanto àquele filho lascivo dele? Ele merecia ser mandado para Ivankov para uma pequena operação, e depois vendido para o distrito da prostituição para trabalhar nas ruas. Capítulo 131. Novo Mundo, Mar de Neuskol, Ilha de Ukari. Num hotel com águas termais a meio da encosta da ilha, Ortoren relaxava confortavelmente na piscina, saboreando uma sensação de tranquilidade há muito perdida. Após receber notícias de Momonga, ele não permaneceu no quartel-general. Sem sequer embarcar em um navio de guerra, cruzou o mar usando suas habilidades. Em apenas 2 dias e meio chegou à ilha. Cansado da viagem, decidiu relaxar nas fontes termais. Segundo informações de inteligência, se Douglas Bullet mantivesse sua rota original, chegaria à ilha nos próximos dias. Se a destruiria ou não, dependeria inteiramente do seu humor. Não muito longe da ilha, a frota dos piratas do Barba Branca também estava ancorada. Eles não demonstravam nenhuma intenção de desembarcar por enquanto e poderiam simplesmente se afastar após permanecerem por perto. Devido à presença deles, a ilha de Ukari, que normalmente era animada, ficou deserta. A maioria dos turistas já havia fugido. Ortoren encostou-se na borda da piscina, com o corpo submerso até o peito, a cabeça apoiada na borda e uma toalha branca cobrindo o rosto. A sensação de impotência e afundamento peculiar a um usuário de Akuma no Mi, combinada com o calor reconfortante da fonte termal, o fazia sentir-se profundamente relaxado. De fato, mesmo em fontes termais, os usuários de Akuma no Mi ainda estavam sujeitos à chamada maldição. Na história original, após deixar a marinha, Kusa encontrou os piratas do Chapéu de Palha enquanto relaxava em uma fonte termal, aproveitando-se bastante. Como quase todos os turistas já tinham ido embora, esta enorme piscina de águas termais estava agora sendo usada apenas por Ortoren. Assim que começou a sentir sono, pronto para tirar uma soneca, a porta de correr da casa de banho abriu-se com um rangido. Passos aproximaram-se lentamente, chegando cada vez mais perto da piscina. Com a toalha cobrindo o rosto, Ortoren não conseguia ver o que acontecia lá fora, mas não fez nenhum movimento para reagir. Então ouviu-se o som da água a ondular, alguém tinha entrado na piscina. O recém-chegado estava perto, provavelmente encostado à borda oposta.
Fufufufufu. A água está perfeita, a atmosfera tão tranquila. Estou com vontade de tirar um cochilo também. Uma voz carregada de divertimento malicioso ecoou do outro lado da piscina. Só aquele riso inconfundível já dizia a Ortorin quem era. Sem se mexer, ele falou preguiçosamente. Nesse caso, por que não dormir? Honestamente, meus olhos mal conseguem ficar abertos. É verdade. Mas com uma fera por perto, como eu poderia me deixar dormir? Respondeu a voz. Cuidado com as suas palavras. Eu poderia acusá-lo de discriminação racial, sabia? Isso seria uma violação das leis do governo mundial. Do Flamingo. Ortorin tirou a toalha do rosto, sentou-se devagar e olhou para o outro lado da piscina. Ali estava sentado um homem impressionante que, mesmo relaxando na fonte termal, se recusava a tirar seus extravagantes óculos de sol com armação laranja. Esse homem era ninguém menos que o infame Yaksha Celestial do Mar do Norte, Don Quixote do Flamingo. A princípio, do Flamingo não entendeu o comentário de Ortorin. Mas então, ao notar os chifres em sua cabeça, ele sorriu de canto e balançou a cabeça. A besta de que eu estava falando não tinha nada a ver com a sua linhagem da tribo Min. É mesmo? Ortorin fingiu ignorância com um sorriso. Pensei que você pudesse estar demonstrando preconceito racial. A verdade é que, apesar da corrupção em Mary Geoise, o governo mundial havia aprovado uma lei há mais de 200 anos que proibia explicitamente a discriminação racial, concedendo igualdade de direitos a todas as raças sencientes. Esse período coincidiu exatamente com a entrada da Ilha dos Homens-Peixe no governo mundial como nação-membro. Em outras palavras, a Ilha dos Homens-Peixe foi a força motriz por trás da legislação. Mas, embora a lei existisse, ela tinha pouca utilidade prática. Como nação-membro, a Ilha dos Homens-Peixe ainda estava sujeita à discriminação até hoje. Ironicamente, as raças que viviam livremente nos mares haviam, ao longo dos últimos 2 séculos, conquistado direitos e tratamento quase iguais, uma estranha reviravolta do destino. Após provocar do Flamingo, Ortorin disse, não esperava que você viesse me ver tão cedo. Parece que você realmente tem expectativas para o novo mundo. Do Flamingo manteve seu sorriso característico, erguendo uma sobrancelha. A maré de uma nova era é clara para todos verem. As correntes desta era convergirão para estes mares. Aqueles que não conseguirem surfar a onda serão descartados pelo tempo, restando apenas como resquícios e escória da era antiga. É por isso que estou aqui. Você parece confiante, perguntou Ortorin com um sorriso. Um pouco, sim. Mas já que você me escolheu, isso prova que eu tenho algum valor. Isso basta, não é? Respondeu do Flamingo com um sorriso fixo em Ortorin. Suas palavras deixaram claro que ele estava disposto a trabalhar com Ortorin. Mais do que isso, ele baixou completamente sua postura, alinhando-se como subordinado sem precisar que Ortorin o forçasse a isso. Do Flamingo compreendeu que de forma alguma tinha as qualificações necessárias para disputar a titularidade com Ortorin nessa parceria. Em vez de desperdiçar energia com isso, era melhor estabelecer o tom certo desde o início, deixando uma boa impressão para ambos os lados. Antes de conhecer do Flamingo, a última pessoa que Ortorin considerava, astuta em todos os sentidos, era Spandini. Agora, do Flamingo tinha que ser adicionado a essa lista. Já que você está interessado, não vou me preocupar com formalidades. Vergo continuará comigo como elo de ligação. Sua família Don Quixote pode assumir o trabalho sujo que o G5 não pode fazer. Nosso acordo termina aqui por enquanto. Se ele prosseguirá ou não, dependerá de você se mostrar digno o suficiente para mantê-lo em andamento, disse Ortorin sem rodeios. Posso te perguntar uma coisa? Do Flamingo acenou com a cabeça, não demonstrando objeção ao acordo, e então prosseguiu. Em que exatamente seria essa futura cooperação? Como fuzileiro naval, represento a justiça, a luz deste mundo. Mas do Flamingo, você sabe melhor do que ninguém que este mundo não é feito apenas de luz. Você sabe que luz e sombra se entrelaçam, inseparáveis. A voz de Ortorin era calma. Entendo. Do Flamingo assentiu levemente. Em outras palavras, se as habilidades que eu demonstrar atenderem às expectativas do vice-almirante bem, então estarei qualificado para atuar como sua sombra, digno de uma cooperação mais profunda com você, correto? Dentro da marinha, Sengoku era a luz na superfície. Após a conversa no quartel-general, Ortorin tornou-se a sombra por trás de Sengoku. Como diz o ditado, em qualquer lar, uma pessoa deve ser o rosto, enquanto outra cuida do interior. O rosto não pode ser manchado, nem um grão de poeira, nem uma gota de sangue. O interior deve ser contido. Se transbordar e contaminar o rosto, torna-se motivo de ruína e destruição para toda a casa. Sengoku era esse rosto. Para o mundo, ele tinha que personificar justiça, dignidade e retidão. Para Mary Geoise, ele tinha que personificar a lealdade como almirante. Só assim os fuzileiros navais poderiam continuar a se desenvolver de forma discreta e constante. Mas isso se restringia apenas à marinha. Em um contexto mais amplo, o vice-almirante Ortorin também era um portador da luz. Assim como Sengoku, ele também precisava de uma sombra, alguém para lidar com aquilo que ele não podia tocar. Essa era a diferença entre o quartel-general e o G5, nada mais. Se a habilidade de do Flamingo se mostrar suficiente, ele poderá ser um candidato para esse papel. É claro que do Flamingo não era realmente um dos seus. Tudo dependeria da habilidade de Ortorin, se ele conseguiria controlar essa fera astuta. Quando Ortorin assentiu em reconhecimento, do Flamingo prosseguiu. Então o acordo deve ser mútuo. Com essa cooperação, o que eu ganho, vice-almirante bem? Você conquistou minha amizade, meu apoio, do Flamingo. Assim como eu ainda não confio totalmente em suas habilidades, você também nutre dúvidas e suspeitas a meu respeito. Isso é normal. Se confiássemos um no outro desde o início, aí sim seria normal. O que eu posso lhe oferecer, você gradualmente sentirá e descobrirá através desta parceria. Enquanto eu testo, você também não está me testando. Ortorin sorriu ao falar. Fufufufufu. Do Flamingo riu, parecendo aprovar aquelas palavras. Finalmente assentiu. Foi um prazer fazer negócios. De fato, como Ortorin havia dito, parte da razão pela qual ele veio foi o impressionante currículo e reputação de Ortorin, o que o tornava uma conexão valiosa. Mas quanto às reais habilidades de Ortorin, ele ainda tinha dúvidas. O verdadeiro motivo era que sem ele, a posição de Vergo se tornaria difícil. Não era porque ele considerasse a habilidade de Ortorin indispensável. Esse tipo de verdade não podia ser visto na superfície. Só podia ser descoberto passo a passo, por meio da cooperação e da interação.
Capítulo 132. Após firmar um acordo de cooperação com Ortoren, Doflamingo não se demorou na piscina de águas termais e logo partiu. Ortoren, no entanto, ficou para trás, continuando a relaxar nas águas quentes. Passou-se mais meia hora até que ele finalmente se levantasse, se vestisse e saísse do hotel com águas termais. No instante em que saiu pela entrada, uma figura escura surgiu repentinamente à sua frente. Antes que Ortoren pudesse sequer reagir, o homem já havia agarrado sua mão. Vice-almirante Ben, quanto tempo? Parabéns por se tornar o comandante da base G5. Agora você detém poder de verdade. A propósito, o que o senhor deseja falar comigo? Perguntou Spandini com uma cordialidade exagerada. Após 2 apertos de mão, Ortoren pareceu voltar a si, perdendo o contato visual forçado. Olhou para a própria mão surpreso e então voltou a olhar para Spandini. Eu sou usuária da Goru no Mi Droga. Você não pode ao menos respeitar meus reflexos? Quem aperta as mãos tão rápido assim? Mas Ortoren não expressou sua queixa. Quando saiu do quartel-general mais cedo, ele contatou Spandini. Seu plano original era resolver primeiro a questão da Douglas Bullet no Novo Mundo e depois combinar um encontro com Spandini em Enies Lobby. Como se descobriu, a unidade CP-9 de Spandini também estava investigando Douglas Bullet. Por coincidência, como comandante, ele estava destacado no Novo Mundo. Então Ortoren o convidou diretamente para a ilha de Ukari para a reunião. Quanto tempo o comandante Spandini cumprimentou Ortoren com um sorriso radiante. Os dois trocaram algumas gentilezas educadas antes de Spandini, transbordando entusiasmo, conduzir Ortoren a um restaurante onde uma refeição completa já estava preparada. Claramente, o local havia sido esvaziado com antecedência. Apenas Spandini e Ortoren estavam sentados à mesa como convidados. Já vim aqui algumas vezes em missões. Esses ovos de água termal natural são excelentes. Você deveria experimentar um, vice-almirante Ben, disse Spandini enquanto descascava um e o entregava a ele. Ortoren aceitou o ovo, deu uma mordida com um sorriso e elogiou. O sabor é realmente muito bom. Após mais um pouco de conversa fiada, Ortoren finalmente revelou o verdadeiro motivo do encontro. O motivo de eu ter te chamado aqui é que preciso da sua ajuda com algo. Não precisa de tanta formalidade, vice-almirante Ben. Não precisa me chamar assim. Pode me chamar de Spandini. Ele rapidamente dispensou o tratamento honorífico e acrescentou. Somos velhos amigos. Sabe que sou um homem leal. Se houver algo em que eu possa ajudar, certamente o farei. Basta dizer a palavra. Bem, ouvi dizer que a CP-9 está investigando um caso relacionado ao Water 7. Mais especificamente, o caso do homem peixe Tom, aquele que construiu um navio para o rei dos piratas Roger, perguntou Ortoren. Spandini hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Ah, isso é um mal-entendido. Recentemente a CP-9 só foi encarregada do caso Douglas Bullet. O caso Water 7 não está sob nossa responsabilidade. Mas o que você disse é verdade, realmente existe um caso envolvendo o homem peixe Tom construindo um navio para o rei dos piratas. Esse caso está sendo tratado pela CP-5. Mesmo assim, eu tenho alguma influência sobre o assunto, já que meu filho inútil é o oficial responsável por esse caso. Ortoren não se lembrava exatamente dos detalhes, mas ouvir a explicação de Spandini refrescou sua memória. Parecia fazer sentido. Ele deu uma risadinha sem graça. Foi um engano meu, me confundi. Desculpe. Após uma breve pausa, Ortoren perguntou. Sobre aquele homem peixe Tom, há alguma margem de manobra? Spandini ergueu uma sobrancelha, baixando a voz. Você quer protegê-lo? Ah. Ortoren suspirou, fingindo impotência antes de continuar. Já que você está investigando Douglas Bullet, deve saber o que a G5 passou. Para ser honesto, herdei um desastre quando cheguei do quartel-general. Mesmo assim, o quartel-general está me pressionando para reconstruir a G5 o mais rápido possível. Estou com falta de pessoal, falta talento em todas as áreas. Ouvi dizer que o Tritão Tom é um excelente construtor naval. Na G5 temos um monte de navios de guerra danificados parados. No momento, não tenho os recursos nem a equipe técnica para consertá-los. Então pensei, por que não trazer o Tom para consertá-los? Assim, poderíamos aumentar a capacidade de combate da G5. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. E não é só o Tom. O Water 7 não está em crise agora? Se possível, eu gostaria de recrutar um grupo de construtores navais também. Veja a situação no Novo Mundo. Assim que a G5 fortalecer suas forças, com certeza seremos enviados para a batalha. Sem construtores navais suficientes para dar suporte, nem mesmo uma frota de navios de guerra será suficiente para continuar lutando. Entendo. Spandini acariciou o queixo, com uma expressão que demonstrava certa dificuldade. Quanto aos outros construtores navais, não há problema. Se precisar deles, posso enviar alguns. Tenho certeza de que aqueles desempregados de Water 7 estariam mais do que dispostos a se juntar ao sistema dos fuzileiros navais. Mas Tom, Tic. Ortoren não insistiu. Sorrindo disse, se funcionar, ótimo. Se não, não se preocupe. Ele não é exatamente indispensável. Se Spandini não conseguisse lidar com a situação, Ortoren sempre poderia deixar o assunto para Doflamingo. Por ora, Tom não havia recebido atenção especial da organização pirata. Seu suposto crime era simplesmente construir um navio para o rei pirata Roger. Essa ofensa poderia ser considerada grave ou leve, dependendo da perspectiva. Se fosse um crime grave, certamente era. Se fosse menor, era apenas construir um navio. Tudo dependia de como superiores decidiriam lidar com a situação e se alguém estaria disposto a acobertá-lo. Claramente, na história original, Tom não tinha conexões dentro do governo mundial. Sem ninguém para protegê-lo, a organização CP tinha toda a intenção de se livrar dele, usando isso como trampolim para promoções e mérito. Mas, posteriormente, seu conceito para a tecnologia do trem marítimo comoveu o juiz-chefe de Enies Lobby, concedendo-lhe mais de 10 anos para concluí-lo, em vez de sua execução imediata. Foi durante esse período que a importância de Tom aumentou drasticamente. Nos últimos anos, a CP descobriu informações sobre a antiga arma Pluton que o incriminavam, suspeitando que ele possuísse as plantas. Sua importância cresceu exponencialmente da noite para o dia. Mas, por enquanto, nada disso havia vindo à tona. Foi por isso que Spandini apenas hesitou, sem negar completamente a possibilidade. Após uma breve pausa, Spandini perguntou, quando você entrou em contato comigo anteriormente, mencionou que esta viagem também era sobre Douglas Bullet. Ele não disse isso diretamente, mas Ortoren captou o significado em suas palavras. Com um sorriso respondeu, aquele desgraçado manchou o nome dos fuzileiros navais.
Como atual comandante da base G5, não posso deixar um verme como ele impune. Além disso, trabalhamos juntos sem problemas no caso do acadêmico, não é? Estou confiante de que desta vez podemos nos unir novamente e detê-lo. A menção repentina de Spandini a Douglas Bullitt foi claramente uma sondagem, questionando se Ortoren estaria disposto a compartilhar alguns dos benefícios. Afinal, ele também estava cuidando deste caso. Embora ele não tenha usado a palavra acordo, a conexão com Tom era óbvia. Ortoren não era do tipo que aceitava favores sem oferecer algo em troca. Se continuasse esperando que Spandini resolvesse as coisas sem lhe dar nenhum benefício, estaria o tratando como um tolo. Spandini não era tolo. Foi por isso que Ortoren usou deliberadamente a expressão unir forças, e fez referência à colaboração anterior deles no incidente com o acadêmico, dando a Spandini tanto a resposta quanto o sinal. E como previsto, após ouvi-lo, o rosto de Spandini se iluminou com um largo sorriso. Eu sabia que você não se esqueceria do seu bom amigo, o vice-almirante Ben. Ambos estamos sob o governo mundial. A CP e os fuzileiros navais devem trabalhar em conjunto para eliminar esses criminosos. Quanto ao caso do Bullitt, quaisquer que sejam as instruções que você me der, cooperarei plenamente. Então ele baixou a voz novamente. Quanto àquele tritão, Tom, vou pedir ao meu filho inútil que providencie uma certidão de óbito para ele. Diremos que ele resistiu à prisão e foi executado na hora. Vou enviá-lo secretamente para você no G5. Ortoren sorriu enquanto servia uma xícara de chá para Spandini. Confio em você para lidar com isso. Deixo tudo com você. Não diga isso dessa forma. Estamos apenas nos ajudando. É para isso que servem os amigos, respondeu Spandini, pegando a xícara apressadamente com as duas mãos. Capítulo 133. Hoje o porto da ilha de Ukari estava deserto. Até mesmo os navios que antes estavam atracados nos cais haviam sido evacuados, e os moradores da cidade haviam sido levados para locais seguros no dia anterior. O motivo era simples. Na manhã anterior, uma embarcação de vigilância da Agência de Proteção Civil avistou Douglas Bullitt se aproximando da ilha. Para evitar baixas desnecessárias, Spandini providenciou navios de evacuação para levar embora qualquer pessoa que desejasse partir. Sob as águas desertas do porto, uma onda de bolha subiu repentinamente à superfície. Momentos depois, um submarino elegante e de alta tecnologia emergiu das profundezas. Essa era a embarcação de Douglas Bullitt, um submarino especial construído graças à sua habilidade. A escotilha se abriu e uma figura imponente saiu de lá. Vestido com um uniforme militar preto, seu porte era largo e poderoso, seu rosto severo e inflexível. À primeira vista, ele não parecia um pirata cruel, mas sim um soldado endurecido. Esse homem era Douglas Bullitt. Ele percorreu com o olhar o porto vazio sem o menor sinal de surpresa, como se já esperasse esse tipo de recepção. Entrando no porto, ele arrancou um aviso do quadro de avisos. Nele havia uma foto de Ortoren, envolto em seu manto da justiça, sorrindo radiante. Abaixo da foto, lia-se em letras garrafais: "Estou esperando por você na Praia do Sol. Bem Ortoren." Bullitt murmurou com raiva brilhando em seus olhos. Na verdade, seu propósito ali era encontrar Barba Branca. Ele não tinha a intenção de causar problemas naquela ilha, mas a visão do rosto presunçoso e sorridente de Ortoren o deixou furioso. Seria este realmente o homem que derrotara Roger no Mar do Sul, aproveitando-se de sua fraqueza? Bullitt cerrou o punho, amassando o aviso até transformá-lo em uma bola antes de jogá-lo de lado. Embora tivesse deixado a equipe de Roger, ele ainda o respeitava profundamente. Tanto a imensa força de Roger quanto seu carisma indomável lhe renderam a admiração de Bullitt. Ele também era um dos poucos que sabiam que Roger estava em fase terminal, com os dias contados. Incapaz de aceitar essa verdade, ele optou por deixar o navio de Roger naquela época. Para ele, Ortoren não passava de um abutre que atacava quando a presa estava mais fraca. Ele tinha certeza de que Ortoren só havia derrotado e capturado Roger por causa da doença que o impedia de lutar com todas as suas forças. E agora esse desgraçado ousou provocá-lo. Bullitt decidiu ali mesmo. Ele mataria Ortoren. Quanto à Barba Branca, ele poderia esperar até que Ben Ortoren estivesse morto. A Praia do Sol, não muito longe do porto, era uma das atrações mais famosas da Ilha Frania. Normalmente fervilhava de turistas aproveitando para tomar sol e nadar, mas agora estava deserta, com toda a sua extensão visível num relance. De longe, Bullitt avistou uma figura solitária deitada numa espreguiçadeira, com um jornal cobrindo o rosto. Um braço pendia frouxamente sobre a cadeira, os dedos roçando areia fina. Mesmo antes de se aproximar, Bullitt já conseguia ouvir o ritmo constante de roncos. Ao lado da espreguiçadeira havia uma churrasqueira. Alguns peixes deixados sem vigilância haviam se transformado em cascas pretas carbonizadas, claramente impróprias para consumo. Os olhos de Bullitt escureceram ao observar a cena. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que o homem sob o jornal era Ortoren. Passo a passo, ele avançou em sua direção. Mesmo com seus passos pesados rangendo na areia, Ortoren não demonstrava nenhum sinal de que ia acordar, seus roncos continuando sem serem perturbados. A bochecha de Bullitt se contraiu em irritação, mas ele se conteve de atacar enquanto seu inimigo dormia. Em vez disso, estendeu a mão e tirou o jornal do rosto de Ortoren com um gesto brusco. Sem a proteção do jornal, a luz solar intensa incidia diretamente sobre o rosto de Ortoren, fazendo-o franzir a testa instintivamente. Ele falou com clara irritação. Acordar alguém assim é muita falta de educação. Bullitt. Bullitt bufou friamente. E chamar alguém aqui só para te encontrar cochilando. Isso é considerado educado, fuzileiro naval? Bocejando, Ortoren sentou-se na espreguiçadeira e se espreguiçou preguiçosamente. O sol está perfeito hoje. Parar para aproveitar seu calor depois de tanto tempo é muito agradável, não acha? Bullitt claramente não tinha paciência para esse tipo de conversa fiada. Sua expressão endureceu quando perguntou severamente: Roger, ele foi mesmo capturado por você? Ortoren olhou para o peixe carbonizado na grelha com um toque de pesar. Não exatamente. A rigor, ele se entregou. Nós apenas o encontramos no Mar do Sul. Eu sabia. A expressão de Bullitt suavizou-se ligeiramente, embora seu olhar carregasse um peso complexo. Se aquele homem não quisesse perder, ninguém jamais conseguiria derrotá-lo. Adorar alguém cegamente não é saudável, disse Ortoren enquanto pegava um punhado de areia e apagava o fogo na churrasqueira. Só porque você não conseguiu fazer isso não significa que outros não consigam. Você está dizendo que mesmo se ele não tivesse se rendido, você teria certeza de que o derrotaria? Perguntou Bullitt com um olhar penetrante. Ortoren acariciou o queixo e balançou a cabeça. Difícil dizer, mas tenho quase certeza de que consigo lidar com você. Bullitt deu uma gargalhada estrondosa. O único homem que podia me derrotar era Roger. Agora que ele está morto, não há uma alma viva nestes mares que possa me vencer. Antes que Ortoren pudesse responder, Bullitt cerrou o punho
com força sua voz feroz. Mas eu ainda o superarei. Só superando poderei provar minha força. Todos os homens fortes deste mar, eu esmagarei um por um. Serei o mais forte do mundo. Ao terminar de falar, Bullet lançou um olhar desdenhoso para Orthorin. Você, apesar da sua reputação, nem sequer é um dos meus alvos. Implore por misericórdia agora, e talvez eu o poupe, assim como poupei Wolf. Orthorin levantou-se lentamente da espreguiçadeira, avançando até ficar cara a cara com Bullet. Tanto em altura quanto em porte físico, sua presença era igualmente imponente. Dois titãs se encaravam. A tensão no ar entre eles era palpável. Pelas imagens de vigilância da marinha, o que eu vi foi o vice-almirante Wolf lutando bravamente até o fim. Ele cruzou espadas com você corajosamente e em nenhum momento implorou por sua vida. Como fuzileiro naval, sua calúnia me ofende profundamente. Então, espero que você seja tão durão quanto parece. Orthorin fez uma pausa, o canto da boca se curvando em um sorriso desafiador. Porque mesmo que você implore, eu não vou parar. Não por você, Bullet. Ao ouvir essas palavras, um brilho assassino surgiu nos olhos de Bullet, mas ele não respondeu. Os dois permaneceram em silêncio, o impasse pairando sobre toda a praia. Até mesmo a brisa marítima pareceu cessar, deixando a costa mortalmente imóvel. Aquele silêncio não durou muito. Quando uma onda quebrou na areia com um jato de água, os olhos de Bullet se estreitaram e sua aura explodiu violentamente. Ele desferiu um soco direto na cabeça de Orthorin. Orthorin não se esquivou. O golpe o atingiu com um estalo seco, sua cabeça virando levemente para o lado enquanto a força do impacto soltava seus cabelos castanhos ao vento. Lentamente, Orthorin ergueu a mão e segurou o pulso de Bullet, pressionando contra o punho que ainda pressionava sua bochecha. Então ele limpou o sangue do lábio, olhou para a mancha vermelha na ponta do dedo e zombou. Essa é toda a força que você tem? E você se diz o mais forte do mundo? Os olhos de Bullet se arregalaram em choque quando Orthorin segurou seu pulso e recuou a outra mão, seus dedos se fechando em um punho lento e deliberado. Você não passa de um sapo num poço. Agora sinta o peso de um soco de verdade. Com essas palavras, o punho de Orthorin avançou. O ar estalou com um estrondo violento quando o golpe o rasgou, mesmo a uma distância tão curta. Seu golpe atingiu o peito de Bullet em cheio, penetrando na musculatura sólida. Ondulações se espalharam por seu torso como ondas quebrando na água. A força bruta detonou um instante depois, forçando a estrutura maciça de Bullet a se curvar com o impacto. Sua expressão sombria se contorceu em uma de dor. Orthorin não se agarrou a ele. Soltou o pulso de Bullet e imediatamente uma onda de energia violenta explodiu das costas de Bullet, abrindo um enorme buraco em seu uniforme preto. Seu corpo se ergueu da areia, arremessado para trás pela explosão. Mas após apenas uma dúzia de metros, os pés de Bullet bateram com força no chão, levantando nuvens de poeira e cascalho enquanto ele derrapava até parar. Ele esfregou o peito machucado e escurecido, onde uma marca em forma de punho estava claramente impressa. Então, ele voltou a olhar para Orthorin, um sorriso selvagem se espalhando por seus lábios. Retiro o que disse. Você vale a pena ser caçado, afinal. Bem, Orthorin, vamos lutar até a morte. Um de nós morrerá aqui. Naquele instante, a loucura ardeu nos olhos de Bullet, uma loucura que Orthorin conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que ele próprio ostentava sempre que perdia o controle. Apenas com aquele olhar, Orthorin compreendeu o estado de espírito de Bullet. Não a vitória através da batalha, mas a sobrevivência somente na batalha. Ou triunfo ou autodestruição. Era esse caos, essa loucura que o definia. Ei, um sorriso estranho surgiu nos lábios de Orthorin. Ultimamente, ele estava inquieto. Se seu timing estivesse certo, a lua cheia estava se aproximando. Capítulo 134. Raios cegantes rasgaram os céus acima da ilha, por vezes condensando-se em lâminas que desciam dos céus. A origem de tudo era Orthorin, de pé na praia. Seus braços estavam ligeiramente erguidos à sua frente, com as palmas voltadas para cima, enquanto ondas de energia estrondosa emanavam incessantemente de suas mãos. Era como se ele estivesse carregando o próprio céu. Ao longe, a parte superior do corpo de Bullet estava completamente envolta em aqui do armamento, sua figura enegrecida e endurecida. Seus braços maciços balançavam furiosamente, despedaçando sem hesitação os raios que caíam em sua direção. Orthorin não tinha intenção de usar seu martelo de guerra desta vez, ele nem o havia trazido. Essa luta tinha dois propósitos para ele. Um era vingar a G5 e proteger os clientes que Bullet ainda não havia massacrado. O outro era fazer de Bullet sua cobaia. Sim, ele era arrogante assim. Desde o início, Orthorin nunca considerou derrotar alguém como Bullet difícil. Sua confiança na vitória era absoluta, fruto de seu próprio poder. E agora ele pretendia usar Bullet como campo de provas para todos os anos que passou desenvolvendo sua habilidade da Akuma no Mi, seu experimento de combate definitivo. Esses ataques inúteis não vão funcionar comigo, não importa quantos vocês lancem. Bullet rugiu, balançando os braços e rasgando o trovão tão denso quanto serpentes. O verdadeiro espetáculo está apenas começando, seu lixo, respondeu Orthorin com naturalidade, sorrindo. Assim que suas palavras foram proferidas, o chão sob seus pés começou a tremer como se movido por alguma força invisível. Cascalho subia e descia como se estivesse sendo peneirado. Logo, a areia dourada escureceu, misturando-se com inúmeras partículas mais pesadas. Areia de ferro, grãos metálicos enterrados profundamente sob a ilha. Sob a imensa força eletromagnética da Goru Goru no Mi, a areia de ferro oculta surgiu, acumulando-se aos pés de Orthorin em fluxos intermináveis. Os olhos de Bullet brilharam de surpresa com a visão. Ele parou de resistir aos raios que ainda caíam, então pisoteou com força e atravessou vários raios enquanto arremessava seu corpo enorme direto em direção a Orthorin. Ao mesmo tempo, Orthorin mudou de posição. Em vez de lançar raios para o céu, ele estendeu o braço para a frente. Instantaneamente, ondas de areia de ferro surgiram como se obedecessem ao seu comando, formando uma cortina gigantesca diante dele. O punho de Bullet atingiu a barreira, estilhaçando-a com um único golpe. Mas antes que pudesse saborear o impacto, a areia de ferro chicoteou para cima em uma torrente espiralada, subindo por seu braço e se enrolando por todo o seu corpo. A areia em espiral gerava um atrito esmagador. Seu braço coberto de aqui guinchou com um som agudo e penetrante ao se esfregar contra as camadas de areia de ferro que se moviam rapidamente. Parece que seu treinamento em aqui é bastante decente, comentou Orthorin, arqueando uma sobrancelha. Se não fosse por isso, se seu aqui tivesse cedido, seu braço inteiro já teria sido dilacerado. Esse truquezinho é a sua grande arma? Bullet disparou, a fúria fervendo ao perceber o quão pouco Orthorin parecia levá-lo a sério. Seu tom de voz, sua expressão, tudo. Remando Gloom. A palma da mão de Orthorin faiscou, enviando uma onda de relâmpagos para a areia de ferro. Num instante, a camada de areia que se agarrava ao braço de Bullet endureceu sob o calor intenso, solidificando-se como grilhões de ferro ao seu redor.
Bullet não se importou. Firmando os pés, avançou com força, rompendo outra barreira de areia de ferro e encurtando a distância num piscar de olhos. Seu braço revestido de ferro disparou num soco direto e brutal, mirando o rosto de Orthorin. Isso não significa nada para mim. Orthorin deslizou levemente pela areia, seu corpo faiscando com eletricidade. No instante seguinte, ele desapareceu da vista de Bullet. Essa era a velocidade da Gorogoro no Mi. O Aki da observação de Bullet reagiu instantaneamente. Sua cabeça ergueu-se bruscamente e seus olhos fixaram-se em Orthorin, que já flutuava no ar acima dele. Ferro fundido. Orthorin murmurou baixinho. No instante em que ele falou, a densa areia de ferro ao redor de Bullet se intensificou, envolvendo-o firmemente por todos os lados, sem deixar escapatória. Bullet agitou os braços descontroladamente, tentando dispersar a areia de ferro, mas sob controle eletromagnético, seus esforços foram inúteis. Em poucos instantes, seu corpo foi completamente engolfado. Nesse mesmo instante, o raio de Orthorin atingiu o solo, atravessando os incontáveis grãos de areia de ferro. Num piscar de olhos, as partículas dispersas se fundiram numa única massa. Bullet foi selado à força dentro de uma escultura de ferro. 1, 2. Orthorin contou em silêncio. Ele nem chegou a 3 antes que a estátua de ferro explodisse em estilhaços. Bullet saiu ileso, encarando Orthorin furiosamente com o rosto contorcido de humilhação. Seu desgraçado, você. Orthorin ignorou os palavrões, acariciando o queixo e murmurando para si mesmo. Como eu pensava, chamativo demais. Contra qualquer um com força decente, é inútil. Melhor descartar isso de futuros desenvolvimentos. Com o estalar de dedos, os fragmentos de ferro estilhaçados dispararam para o céu. Por um instante, pareceu que Orthorin havia engolido a fuva-fuva no Mi. Um clarão ofuscante cortou o céu, e quando os fragmentos reapareceram, estavam todos refeitos em pontas metálicas afiadas. Centenas de espinhos flutuavam atrás de Orthorin, interligados por uma densa teia elétrica que irradiava uma energia avassaladora. Este golpe se chamará chuva de trovões. Orthorin o nomeou na hora, sorrindo para Bullet lá de cima. Assim que suas palavras foram proferidas, a teia elétrica girou, energizando cada espinho antes de arremessá-los como uma tempestade torrencial. Confiante em seu corpo, Bullet cruzou os braços, revestindo-os com Aki para bloquear o ataque. Mas no instante em que o primeiro espinho o atingiu, uma dor aguda percorreu seu braço. Ele percebeu instantaneamente, seu Aki havia sido perfurado e o músculo abaixo lacerado. Sem tempo para pensar. Antes que a chuva de espinhos pudesse soterrá-lo, Bullet liberou uma violenta onda de energia. Ele também era um usuário de Akuma no Mi, agacha-agacha no Mi do tipo paramecia. Os espinhos, embora desprovidos de pólvora, explodiram um após o outro em explosões. Fumaça e fogo consumiram a praia, encobrindo completamente a figura de Bullet. De cima, Orthorin estudou as consequências, avaliando a força destrutiva. Ele murmurou, nada mal. Parece um pouco com um canhão eletromagnético de disparos múltiplos. Mas controlar tantos campos eletromagnéticos ao mesmo tempo é demais. Os cálculos me sobrecarregam, então a potência cai muito. Se eu quiser poder de verdade, precisarei de menos projéteis. Um único disparo de canhão eletromagnético ainda é o mais forte. Enquanto pensava nisso, os poucos pregos restantes atrás dele foram derretidos por um raio, transformando-se em um cone de ferro maior, com campos eletromagnéticos densos se enrolando ao seu redor, prontos para serem liberados. Mas momentos depois, Orthorin dissipou o ataque com um gesto, dispersando a energia. Aquele golpe teria sido um exagero, sua força poderia rivalizar com a de um verdadeiro canhão eletromagnético. E se tivesse realmente matado Bullet? Ele ainda tinha muitas habilidades para aprimorar e não as havia demonstrado ainda. Não podia se dar ao luxo de desperdiçar um sujeito de teste tão valioso. Quando a fumaça se dissipou, a praia parecia ter sido atingida por bombas de fragmentação. O calor escaldante havia fundido partes da areia em formações cristalizadas irregulares, deixando o solo marcado e desnivelado. Na posição de Bullet, no entanto, um enorme monte havia surgido, como uma fortaleza formada por alguma liga metálica fundida com areia, completamente selada. Lá dentro, Bullet encarava o ferimento no braço com uma expressão sombria. Se não tivesse reagido a tempo, aquele bombardeio o teria deixado gravemente ferido. Essa progressão gradual, aquele desgraçado está me usando para testar suas habilidades? Os olhos de Bullet ardiam de raiva enquanto ele falava. Capítulo 135. Ao observar a fortaleza na praia, Orthorin não demonstrou nenhuma urgência em atacar. Em vez disso, ele pairou no ar, ponderando sobre seus experimentos. Os ataques de longo alcance se dividem em 2 tipos. O primeiro são os ataques de energia pura, com um limite superior definido em Touro do Céu. O Touro Celestial era uma técnica devastadora. Em menos de 10 respirações, Orthorin podia liberar uma habilidade de nível celestial que transformava toda a atmosfera da ilha em uma tempestade. De lá, ele reunia um imenso poder estrondoso, transformando-o em um touro divino que descia dos céus em um golpe devastador. Um único golpe forte o suficiente para afundar uma ilha. Essa era a vantagem natural dos usuários de Logia. Enquanto sua energia e resistência se mantivessem, a destruição em tal escala era totalmente possível. De volta a Marineford, quando ele desferiu esse ataque contra Shiki, deixou tanto o almirante Sengoku quanto o Garp abalados. Os dois tiveram que unir forças com uma técnica conjunta apenas para bloquear seu poder, uma prova de sua força aterradora. Quanto ao limite inferior, mesmo um ataque relâmpago casual de longo alcance de Orthorin era devastador contra soldados comuns, mas para qualquer um com habilidade real, representava pouca ameaça. A partir daí, a energia enfraquece gradualmente, tendo a voltagem como elemento central. Quanto maior a voltagem, mais forte o ataque, explicou Orthorin. A voltagem poderia ser dividida em milhões, dezenas de milhões ou até mesmo centenas de milhões de volts, mas na prática, essa distinção não importava muito. Então ele não se deteve nisso. Além dos ataques de energia, havia também seu supercanhão eletromagnético. No momento ele se mostrava extremamente eficaz. Seus pontos fortes residiam na precisão, capaz de travar em um único alvo, e seu poder destrutivo aumentava com seu domínio do eletromagnetismo, atingindo níveis assustadores. Orthorin estava convencido de que se levasse o canhão supereletromagnético ao limite, poderia até ferir gravemente sua própria mãe, Charlotte Linlin.
famosa por seu corpo de aço. Rápido, praticamente impossível de desviar e incrivelmente destrutivo. Essa era a vantagem do canhão. Sua desvantagem, embora não fosse exatamente uma falha, era sua pequena área de efeito. Faltava-lhe a presença avassaladora de um ataque capaz de atingir uma ilha inteira, mas para um fuzileiro naval como ele, sua precisão era perfeita. Para combates de longa distância, esses dois métodos são mais do que suficientes para a maioria das situações. Não há necessidade de complicar. Após refletir um pouco, Orthorin chegou à sua conclusão. Nesse instante, a fortaleza se abriu ao meio. Uma bala foi disparada como um projétil de canhão, atingindo Orthorin em cheio no céu. Perfeito. Hora de testar minhas habilidades de combate corpo a corpo. Um sorriso surgiu nos lábios de Orthorin. Ele não se esquivou e, em vez disso, ergueu o braço para se defender. Bullet esperava que ele se esquivasse na velocidade da luz. Mas, para sua surpresa, Orthorin assumiu uma postura defensiva no ar. Um brilho selvagem surgiu nos olhos de Bullet, enquanto ele se atirava com ainda mais força. Seu corpo enorme se fechou instantaneamente, desferindo um golpe semelhante ao de um machado de guerra. Sua perna prendeu-se com força no braço de Orthorin. A força explosiva emanou do corpo de Bullet, impulsionando-se para o braço de Orthorin e arremessando-o para fora do céu, fazendo-o cair na areia abaixo. Mas não foi uma aterrissagem desajeitada. Orthorin firmou os dois pés na areia, levantando uma nuvem de poeira. Flexionou o braço que havia recebido o impacto, sua defesa resistiu, mas a força do choque o deixou dolorido. Ele teve que admitir, a força física de Bullet era impressionante. Antes que Orthorin pudesse pensar mais alguma coisa, Bullet caiu do alto. Seu punho enorme, envolto em denso aqui do armamento, atingiu Orthorin em cheio. Mais uma vez, Orthorin não se esquivou. Respirou fundo e rugiu. Armadura relâmpago. Com um estrondo ensurdecedor, relâmpagos deslumbrantes irromperam de seu corpo. Num instante, raios índigo o envolveram, densos como metal derretido, fluindo sobre sua pele como uma verdadeira armadura. O punho de Bullet atingiu o ombro de Orthorin com força. O impacto sacudiu o chão violentamente, abrindo fendas na praia enquanto o cascalho escorria pelas rachaduras. Um lampejo de choque cruzou os olhos de Bullet. Seu soco tinha uma força tremenda, mas mesmo assim não conseguiu romper a armadura de liberação de relâmpago de Orthorin. Ele até sentiu uma força repulsiva constante emanando de seu próprio punho, como se rejeitasse o golpe. De fato, Orthorin aprimorou sistematicamente a armadura de liberação de relâmpago durante seu desenvolvimento. Quando lutou contra Kaido, ele também usou essa técnica. Naquela época, a armadura de liberação de relâmpago inundava seu corpo com correntes poderosas, estimulando constantemente suas células para amplificar ainda mais sua força física. Desta vez, a armadura de liberação de relâmpago concentrou-se em aumentar a defesa de Orthorin. Ele revestiu sua pele com uma imensa energia de relâmpago enquanto controlava o campo eletromagnético da armadura para gerar uma força repulsiva, enfraquecendo o impacto dos golpes recebidos. Seu soco tinha uma força tremenda, mas mesmo assim não conseguiu romper a armadura de liberação de relâmpago de Orthorin. Ele até sentiu uma força repulsiva constante emanando de seu próprio punho, como se rejeitasse o golpe. De fato, Orthorin aprimorou sistematicamente a armadura de liberação de relâmpago durante seu desenvolvimento. Quando lutou contra Kaido, ele também usou essa técnica. Naquela época, a armadura de liberação de relâmpago inundava seu corpo com correntes poderosas, estimulando constantemente suas células para amplificar ainda mais sua força física. Dessa vez, a armadura de liberação de relâmpago concentrou-se em aumentar a defesa de Orthorin. Ele revestiu sua pele com uma imensa energia de trovão enquanto controlava o campo eletromagnético da armadura para gerar uma força repulsiva, enfraquecendo o impacto dos golpes recebidos. Orthorin já possuía uma força física excepcional. Com essa armadura superbamente defensiva por cima, ele efetivamente alcançou algo próximo à defesa absoluta. Bullet havia desferido aquele golpe com toda a sua força, mas além da força bruta, Orthorin não sentiu nenhuma outra pressão. Tudo mais havia sido repelido pela armadura de liberação de relâmpago. Ele contra-atacou com um poderoso soco de costas, acertando o abdômen de Bullet e o arremessando para longe. Orthorin não o perseguiu. Em vez disso, respirou fundo. Visivelmente, a densa armadura de liberação de relâmpago pareceu se tornar mais fina. O relâmpago, que antes era viscoso como uma lama, tornou-se claro à medida que vastos elementos de trovão eram absorvidos de volta para seu corpo. Isso sinalizou uma mudança de modo. O estado anterior enfatizava uma defesa avassaladora. Agora ele retornava a uma versão aprimorada da armadura de liberação de relâmpago de primeira geração. O poder do trovão absorvido estimulava violentamente os neuronídeos e as células do corpo de Orthorin, forçando suas capacidades físicas a um estado frenético e sobrecarregado. Naquele instante, os olhos de Orthorin brilharam com a intensidade de um trovão, suas pupilas se transformando em relâmpagos. Seu olhar se fixou em Bullet, que havia sido arremessado a dezenas de metros de distância e acabará de aterrissar, retomando sua postura. A força se concentrou sob seus pés. Antes mesmo de seu corpo se impulsionar, as solas dos pés de Orthorin explodiram como motores a jato, expelindo torrentes de ar carregadas de relâmpagos e poeira, em uma fúria descontrolada. Foi como uma pausa de um segundo, ou talvez a velocidade descomunal tenha criado a ilusão de que o tempo havia parado. Num piscar de olhos, Orthorin disparou como um projétil de artilharia pesada. Um estrondo sônico rasgou o ar em seu rastro, abrindo uma profunda trincheira no chão. As reações de Bullet foram igualmente rápidas. Ao sentir a mudança de Orthorin, o chão sob seus pés se elevou como água corrente, enquanto metal líquido o envolvia. Em um instante, cobriu seu corpo, transformando-o em algo semelhante a um robô de metal. Ele cruzou os braços à sua frente, o Haki revestindo a liga especial para formar uma guarda que para Bullet era absolutamente um recurso defensivo de último caso. No passado, foi esse mesmo movimento que lhe permitiu resistir ao golpe de Hylig a bordo do navio de Roger. Portanto, Bullet tinha total confiança nele. A Superliga Líquida não estava apenas na superfície. Como usuário da Gacha-Gacha no Mi do tipo Paramecia, a Liga Líquida Especial havia permeado completamente o corpo de Bullet. Seus ossos e músculos se fundiram a ela. Uma defesa digna de orgulho. Orthorin não se importou. No instante em que Bullet ergueu a guarda, Orthorin já estava à espreita. Ele acertou uma cotovelada direto nos braços cruzados de Bullet. Parafuso de cotovelo. Orthorin rugiu. Um relâmpago cegante engoliu a área. Orthorin sentiu seu cotovelo se chocar contra algo indestrutível, tão indestrutível que a armadura de liberação de relâmpago ao redor de seu cotovelo se estilhaçou. Ele podia sentir a solidez do oponente através da carne e dos ossos.
Mesmo com seu corpo de aço, uma dor aguda percorreu seu cotovelo, mas durou apenas um instante. Um estalo seco ecoou em meio ao chiado da estática. A estrutura metálica do robô Bullet foi arremessada como um projétil disparado. Pesado demais para alçar voo, ele deslizou pelo chão, capotando dezenas de vezes antes de percorrer centenas de metros. Só parou quando se chocou contra o penhasco e os recifes na extremidade da praia. Enquanto a poeira se dissipava, Ortoren inspirou. Com esse sopro, a armadura de liberação de relâmpago sobre seu corpo engrossou novamente. Essa transição perfeita entre ataque absoluto e defesa absoluta dependia da respiração de Ortoren. Com uma inspiração profunda, ele podia armazenar elementos de relâmpago para estimular seu corpo. Com uma inspiração, a imensa pressão daquele trovão retornava à armadura sobre sua pele. Em certo sentido, você poderia chamar isso de respiração do trovão. Esfregando o cotovelo inchado, Ortoren olhou para o recife destruído com um olhar de apreciação. Essa postura defensiva agora há pouco foi realmente formidável. Até eu tenho que admitir. Você tem talento, Bullet. Em meio aos escombros, Bullet agarrou o peito. A armadura de liga metálica da qual tanto se orgulhava havia se estilhaçado sobre sua pele como vidro. Sangue escorria do canto de sua boca, mostrando a gravidade de seus ferimentos. Ele encarou Ortoren com um olhar sombrio e não disse nada. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!